Porque a palavra de Deus que está chegando ao nosso coração testifica com aquilo que nós já aprendemos lá no concílio. Então, nós recebemos isso com tanto entusiasmo, tanta alegria, que nós falamos, amém, glória a Deus, isso mesmo cai bem ao meu coração, isso é bênção para a minha vida, e nessa noite não vai ser diferente. Então, eu gostaria que nós recebêssemos a Bispa Solange, o Pastor Maurício, com uma grande salva de palmas a Deus, agradecendo a Ele pela vida dos dois, abençoados, eleitos, mestres nas palavras, mas que vencedores. Glória a Deus. Ligar não funciona aqui. Amém. Graças a Deus, boa noite a todos, boa noite, internautas. Eu sei que há um grupo grande conosco nas noites de estudo bíblico, não só porque cresceu muito também a audiência pela internet dos nossos cultos. Nós estamos falando sobre doutrina, vamos prosseguir, e hoje mais doutrinas da graça de Deus. Eu creio que você vai ficar muito feliz com o estudo desta noite, principalmente porque ele vai tirar alguns fardos de sobre a sua vida. Graças a Deus, né? Quando a palavra de Deus tem esse poder de tirar fardos, de tirar pesos. E uma coisa que esse estudo trouxe à minha vida, quando ele veio pela primeira vez, quando a gente foi se inteirando do tema, há muitos anos, foi que eu aprendi até a orar direito. Porque nós crentes aprendemos na lei, e nós não crentes também aprendemos no catolicismo, nós aprendemos uma oração que era assim: Senhor, se for da tua vontade, me cura. Senhor, se for da tua vontade, tira essa opressão da minha casa. Senhor, se for da tua vontade, me abre uma porta de emprego. Senhor, se for da tua vontade, me faz prosperar. E por aí ia, não é? E nós hoje não fazemos mais esse tipo de oração infantil, desculpe o termo, ridícula, abominável, porque nós conhecemos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então hoje nós vamos falar, não dá para falar tudo da vontade de Deus, logicamente, mas nós vamos falar sobre alguns pontos que ainda aí fora, na cabeça dos crentes, são confusos, são perturbadores. E você vai saber a vontade de Deus em relação a alguns aspectos da sua vida espiritual e da sua vida material também, humana. E você vai mudar o seu relacionamento com Deus, a sua postura de vida, a sua maneira de pensar, a sua maneira de falar e as suas atitudes também. Amém? Então, eu começo com Efésios 5:17. O apóstolo Paulo diz assim: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade de Deus. Então aqui já tem um monte de revelação. Ou seja, insensatez é o contrário de o quê? Sabedoria, prudência. O insensato é o tolo. Então, o que torna uma pessoa insensata diante de Deus? O que é um tolo diante de Deus? Uma pessoa com insensatez. É aquela pessoa que não sabe nada que Deus pensa, que Deus quer, da vontade de Deus, dos desígnios de Deus. Então, toda pessoa que não compreende a vontade de Deus, vive uma vida de insensatez. Você está entendendo? Nós não podemos ser insensatos, nem queremos viver uma vida insensata. Então, nós precisamos urgentemente, como povo de Deus, como filhos de Deus, compreender a vontade de Deus. Lembrando sempre que a vontade de Deus, como já disse a pastora Vera, é sempre boa, perfeita e agradável. Então, toda vez que você tiver alguma situação, toda vez que você tiver algum ensinamento, seja de quem for, que seja mais ou menos bom, um pouco imperfeito e desagradável, isto não tem parte com Deus. Então você hoje vai aprender uma maneira de julgar aquilo que você recebe e aquilo que você rechaça. Às vezes as pessoas dizem: olha, Deus quer isso, Deus quer que você faça desta forma, Deus tem isso para você. Olha, nós vamos fazer tal coisa. Avalie, aquilo ali é bom? É bom. É perfeito? Ah, não é totalmente perfeito. É agradável? Mais ou menos. Lógico que se não é totalmente perfeito, não vai ser totalmente agradável. Pronto, você já sabe que Deus não está nisso. Está compreendendo?
Para você entender a vontade de Deus, você precisa analisar se aquilo que Deus está falando, se aquela direção que você está tomando, aquela atitude, se aquilo que estão lhe dizendo é bom, é perfeito e agradável. São 3 características imprescindíveis para você reconhecer a vontade de Deus. Fora disso, não é vontade de Deus. Eu estou numa igreja, é vontade de Deus que eu esteja numa igreja. Lógico que é. Agora, qual igreja? Que igreja? Estar neste lugar é uma coisa boa? Não é não. Até aqui tem gente boa, tem gente legal. Tá bom, é perfeito? Não, tá cheio de defeito, de erros e tal. E é agradável? Não, é desagradável. Um lugar que eu não gosto, eu saio pior. Então Deus não está nisso. Não é vontade de Deus que você esteja nesse lugar. Deu para entender como a palavra de Deus é prática? Como você pode refletir e tomar atitudes sérias e certas? Até um relacionamento. Eu posso me relacionar com essa pessoa? Amém. Essa pessoa é de Deus? Se não é, você já toma cuidado, porque julgo desigual vai te trazer prejuízo, dependendo do relacionamento. Agora, eu posso me relacionar, posso casar, posso fazer sociedade? É uma pessoa de Deus. Bom, essa união, ela é perfeita? Ela é boa? Ela é agradável? Então amém. Vai em frente. Você tem sinais da vontade de Deus. Agora, tem uma dessas características que elas não estão batendo. Então, espere. Sai fora disso. Porque se é desagradável, ou se não é tudo perfeito, Deus não está nisso. Amém? Estamos entendendo? Então, só para você entender o que o estudo vai provocar, este conhecimento, na verdade, na sua vida. Pastor Maurício, pode comentar, por favor, o pensamento? Amém. Nós temos o pensamento, diz, o propósito desse estudo é mostrar a importância de conhecer a vontade do Senhor para o nosso viver, a fim de alcançarmos a excelência de vida. Então esse versículo de Efésios diz assim: não vos torneis insensatos, mas procurai compreender. O que é compreender? Quando você estava na escola lá fazendo uma prova, não é? Você tinha que ler o enunciado, compreender, entender o que o enunciado pedia para poder responder. Para você conhecer a vontade de Deus, você precisa compreender, você precisa gastar um tempo, você precisa ser diligente, aplicado, para você entender. Não, Deus, eu quero fazer a tua vontade, eu quero fazer a tua vontade. Se você não compreender, se você não for diligente para orar a Deus, para vir aos cultos, porque fazer a vontade de Deus não é você vir à igreja em todos os cultos, não é você dizimar, não é enquanto você está aqui levantar a mão. É você fazer tudo isso aqui e fazer tudo isso lá fora também. A palavra de Deus diz assim: se nós vivemos em espírito, todos nós vivemos em espírito, porque o Espírito de Deus é um com o nosso espírito, nós devemos também andar em espírito. E dessa forma, quando nós compreendemos qual é a vontade de Deus, nós conseguimos não só fazer a vontade de Deus quando nós estamos aqui, na casa do Pai, mas também lá fora e sermos bem-sucedidos. Porque a Bíblia diz que o caminho de Deus é perfeito. Quando você compreende o caminho de Deus para a sua vida, você vai passar a ter a perfeição de Deus na sua vida. Amém? Está cheio de gente mostrando dentro da igreja algumas coisas, né? Mostram que fazem a vontade de Deus, de certa forma, mas depois pelas atitudes com a família, pelas atitudes nos negócios, como a forma da pessoa trabalhar, a forma da pessoa se relacionar, como é que ela trata as pessoas, como é que ela equaciona os problemas que vêm à vida dela. Isso mostra se realmente a vontade de Deus impera nessa vida ou não. Amém? Amém. E a vontade de Deus não é uma condição para nós que somos filhos de Deus. Não é você faz ou não faz. A vontade de Deus é para ser obedecida, para ser cumprida nas nossas vidas. O próprio Senhor Jesus Cristo, algumas vezes que conversava com algumas pessoas, ele dizia assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Não é? E Jesus falou assim: se vocês são meus amigos, vocês vão fazer o que eu mando para vocês. Só que às vezes a gente pensa assim, puxa, fica com aquele temor, não é? Quando não se tem uma revelação da palavra de Deus, pensando assim, puxa, Deus vai mandar, Deus vai proibir isso, Deus vai proibir aquilo. Não, a minha liberdade vai ser tolhida. Pelo contrário, Deus quer o nosso bem. Tudo que Deus tem para nós é bom, é perfeito, é agradável. Quando nós confiamos que Deus só vai trazer o melhor para as nossas vidas, nós vamos fazer o que Deus manda a nós. Porque a Bíblia diz que os mandamentos de Deus não são pesados, são fáceis, é o melhor para a nossa vida, amém? Então nós temos que aprender, não é, a colocar em prática tudo aquilo que nós temos recebido do altar e descobrir, Senhor, é a tua vontade, não é? Eu costumo me pegar numa coisa, não é? Que a gente tem que tomar um cuidado muito grande para não fazer nada automaticamente.
Quando você diz, eu já sei fazer, eu já sei louvar, eu já assisti 2 vezes isso tudo, eu não preciso vir mais. Quando você acha que você já sabe, a Bíblia diz, se alguém acha que sabe alguma coisa, ainda não sabe como convém. Não é? E nós temos que ter a humildade de entender que a palavra de Deus é viva, eficaz, e que se nós viermos e pregarmos o mesmo versículo 30, 50 vezes, Deus vai falar 30, 50 vezes diferentemente. Fato é de que o que a bispa tem trazido aqui nos últimos 5, 6 cultos, falando sobre os fundamentos da graça de Deus, lei, graça, tal, tem sido coisas que até hoje nós não ouvimos falar. A palavra de Deus é viva verdadeiramente, e Deus tem os mistérios insondáveis para fundamentar a nossa vida através do conhecimento da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Amém? O que o pastor Maurício está falando também, ele esbarrou aí num assunto que eu acho importante da gente tocar. Que as pessoas têm medo de conhecer a vontade de Deus, até porque se apresenta aí fora um Deus muito perverso, um Deus muito mau, um Deus castrador. Então, assim, eu não quero nem saber direito o que esse Deus manda eu fazer, porque eu não quero fazer essas coisas, porque são coisas difíceis, são coisas tristes, são coisas que vão, elas me ferem, eu não concordo, etc, etc, etc. Então, estão confundindo, na verdade, a vontade de Deus com a vontade das denominações. Amém. Estão confundindo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, com a vontade de homens inescrupulosos e mulheres que se levantam aí por si mesmos e estão dominando os filhos de Deus. Então, as pessoas acham que porque alguém com Bíblia na mão está falando, aquilo é a vontade de Deus. E não é necessariamente. Então, se você não gasta esse tempo que o pastor Maurício está falando em compreender qual é a vontade de Deus, você vai achar que qualquer pessoa que está falando em nome de Deus está lhe ensinando a vontade de Deus. Veja, eu vim da igreja romana. Essa é a minha origem, de infância, né? Então, assim, eu achava que um monte de coisas era a vontade de Deus, porque me ensinaram a rezar, me ensinaram a rezar terço, me ensinaram a beijar a mão do padre, me ensinaram isso, eu fazia tudo na minha infância. Então, eu achava que tudo isso era a vontade de Deus, né? Passar a mão no pé dos santos e fazer o sinal da cruz e outras coisas mais, andar em sacrifício, fazer uma série de coisas. Eu achava que aquilo tinha Deus. Por quê? Porque as pessoas que se diziam de Deus, os sacerdotes, enfim, as pessoas que tinham uma posição eclesiástica, me ensinaram aquilo. Então, nós hoje temos que entender que a vontade de Deus, ela está explícita na Bíblia Sagrada. Não importa quem esteja falando. Por isso que nós aprendemos a conferir coisas espirituais com espirituais. Onde é que nós conferimos? Na Bíblia. Amado, pode vir quem for. Se falar algo, o que disse o apóstolo Paulo? Olha, se um anjo de luz aparecer, se alguém vier do céu e falar uma palavra diferente da que vos temos pregado, seja o quê? Anátema. Seja maldito. Pode ser pastor, pastora, bispo, bispa, pode ser quem for. Seja maldito. Falou alguma coisa em desacordo com a palavra, está ensinando o povo de Deus errado, não é Deus, não é a vontade de Deus. Voltamos a Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Ora, o povo não tem conhecimento, não sabe questionar aquilo que está sendo ensinado. O povo não tem conhecimento, não sabe não se submeter àquelas práticas humanistas e até demoníacas. Então, este estudo faz você enxergar Deus. Agora, depois de você conhecer a vontade de Deus, se ainda assim você ficar submetido a ensinos de homens, a ensinos de demônios, a ensino de denominação, querido, aí a sua responsabilidade aumenta com Deus. Porque Deus está fazendo chegar a revelação do trono da graça de Deus na sua vida. Agora veja como cada um edifica sobre isso que o Senhor está repartindo. Não é? Nós estamos aqui trazendo os fundamentos de Paulo, os fundamentos da igreja gentílica. Veja como é que você vai edificar em cima disso, o que você vai fazer com este conhecimento. Toda vez que Deus nos revela alguma coisa, Ele fica esperando para ver o que nós fazemos com aquilo que Ele nos revela. Eu não posso sair daqui hoje, depois de 2 horas de estudo, e fazer como se nada tivesse acontecido e a minha vida continuar igual. Não pode. Deus vai requerer de nós um comportamento adequado com aquilo que Ele está nos revelando. Amém? Então, entrou por aquelas portas,
todos os cultos, todos os estudos, todas as reuniões, a nossa responsabilidade aumenta, porque aqui Deus traz revelação. Tá bem? Amém. Só complementando, né, as pessoas às vezes têm medo de procurar a vontade de Deus, porque o Deus que a religião apresenta, o Deus que as igrejas apresentam, é um Deus castrador, é um Deus que fala não pode, não pode, tem que dar, tem que fazer, pedindo mais, e as pessoas pensam, poxa vida, se eu for fazer totalmente a vontade de Deus, o que vai ser da minha vida? Não é? Em contraposição a isso, o próprio Senhor Jesus Cristo diz assim, não existe uma pessoa que nesta vida tenha deixado por amor de mim, sua casa, seu pai, sua mãe, alguma coisa do seu interesse, que não receba 100 vezes mais nesta vida, não é? Em paz, em amigos, em famílias, e no porvir a vida eterna. Então, colocando realmente, afirmando isso, a vontade de Deus verdadeiramente é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Amém? Amém. Nós escolhemos aqui no ponto 1, alguns pontos da vontade de Deus, que você, ao conhecer, vai se relacionar com Deus de uma maneira correta e também vai acreditar em você mesmo nesta terra, vai entender qual é o plano de Deus para a sua vida. Qual é a vontade de Deus? Diz o ponto 1. Vamos ler alguns versículos. 2 aos Coríntios 12:9, nós vamos ver que a vontade de Deus é a nossa santificação. Agora, o que é santificação? Vamos ler aqui, então. Diz assim, então ele me disse, a minha graça te basta. Então, se vamos falar de santificação, já não podemos falar em lei. Porque a lei já traz uma mentira a respeito da santificação. Na lei, você ser santificado é você, mulher, não cortar o cabelo, não ir à praia, não depilar as pernas, não usar calça comprida, colocar um véu, sentar de um lado, enfim, uma série de coisas. Para o homem, umas tantas outras. Então, veja bem, a palavra de Deus diz, a minha graça te basta. Aleluia. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza da nossa carne. Então não é na carne que nós buscamos santificação, amados. A carne não se converte jamais. A nossa carne, vamos deixar tudo muito arrumadinho. A nossa carne é igual do ímpio. Se nós não tivermos uma santificação lá dentro, pela graça, nós somos capazes de fazer as coisas mais abomináveis da terra. Ou você nunca se decepcionou com um crente? Até com líderes? Lógico. Por quê? Porque na carne não habita bem algum. Na carne há o quê? Impureza. Na carne há fraqueza. Agora, quando nós reconhecemos a fraqueza que habita na nossa carne, então o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. Você está compreendendo? Aí é que nós vamos ter uma vida de santidade. Agora, enquanto as pessoas buscam santidade na carne, não, eu vou ficar de joelhos 6 horas. Não, eu vou colocar cinzas na cabeça. Eu vou pôr um pano de saco. Não, porque eu vou acordar e fazer o relógio da oração da madrugada. Não, porque eu vou, peregrinar até tal lugar, vou para Jerusalém. Amados, isso não santifica ninguém. Isso não traz vida digna e santa a ninguém. Porque a carne é fraqueza. E a carne não vai trazer santidade para ninguém. Então é preciso entender que, quando nós reconhecemos a fraqueza que há na nossa carne, a imperfeição, porque a lei do pecado habita na nossa carne e não para até o último fôlego de vida, quando o Senhor nos chamar. Quando nós reconhecemos a nossa debilidade na carne, a nossa incapacidade de sermos bons na carne, de sermos santos, a não ser por Jesus em nós, então é aí, nesse reconhecimento da fraqueza, que o poder de Deus opera em nós, se manifesta. Por isso que Paulo diz, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Não é que ele ficava se agradando e se gloriando porque ele era fraco. Mas ele diz assim, eu não vou incorrer no erro de ficar achando que eu sou o bambambam, porque eu sou Paulo, porque eu fui ao terceiro céu, porque eu prego a graça de Deus, porque a mim foi revelado. Não, ele sabia que de uma hora para outra, se ele vacilasse na carne, ele podia escorregar.
Ele podia, por tudo isso, perder. Você está compreendendo? Então, não se busca a santidade na carne. A carne é fraca, a carne não presta, a carne não se converte, a carne não se aperfeiçoa. Você pode jejuar quanto? Olha, estou jejuando, buscando a minha santificação. Pode parar com isso. Carne gera carne. Amém. Espírito é que gera espírito. Coisas espirituais com espirituais. Então não adianta você buscar a santidade na carne, porque na carne você não alcança nada. Você alcança quando você reconhece o poder de Deus e a sua dependência dele. Santos e vida santa tem aqueles que dependem de Deus e que vigiam a sua carnalidade. Amém? Muito bem. Pastor Maurício, vai. Amém. O Senhor Jesus disse assim, não é? A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Não é? Então, nós só podemos alcançar a santificação que vai agradar a Deus através da nossa vida espiritual. Não é? O próprio apóstolo Paulo, escrevendo a Tessalonicenses, ele disse assim: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Nós temos que largar qualquer coisa referente à nossa carne, não é? Para que nós possamos alcançar a santificação, não só a prostituição, não é? Humana que nós conhecemos, mas qualquer coisa relacionada com a carne é prostituição diante de Deus. Nós não podemos nos apoiar de forma nenhuma na nossa carne, na nossa experiência, no nosso conhecimento, no nosso entendimento, mas nós devemos depender totalmente da vontade de Deus, da direção de Deus para as nossas vidas, amém? Não existe outra forma. Não adianta você querer se esforçar, eu vou fazer alguma coisa, não, é pelo Espírito, né? A Bíblia diz assim: agora que estáis debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não tem mais domínio sobre nós, amém? Então, qualquer tipo de pecado não tem mais domínio, porque agora nós estamos debaixo da graça de Deus. Isso é você se santificar, não é? E a palavra de Deus diz assim, o Senhor Jesus disse assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a santificação de Deus vai se manifestar na sua vida, quanto mais você se alimentar da palavra de Deus, não é? A gente cansa de dizer, né? A gente dorme todo dia, creio eu, tomamos banho todo dia, tomamos café da manhã, almoçamos, jantamos, e você ora todo dia, você lê a palavra todo dia, você tem comunhão, você fala com seus irmãos, com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no seu coração, a palavra de Deus habita ricamente em você. É isso que você precisa fazer, porque é dessa forma que a vontade de Deus vai se manifestar na sua vida, e você vai viver a plenitude da qual a palavra de Deus preconiza para a vida dos filhos de Deus, amém? Então assim, primeiro ponto: Deus tem como vontade para todos nós, salvos em Cristo Jesus, santificação. Então assim, você tem que ser melhor a cada dia. Não pode regredir, ok? Você tem que ter uma vida dentro da igreja e fora da igreja ilibada, santa. Você é santo nos seus relacionamentos, você é santo nos seus negócios, você é santo no seu casamento, você é santo na relação com seus filhos, você é santo na forma de pensar, você é santo no falar, você é santo no comércio, você é santo ao atender telefone, você é santo ao namorar, você é santo ao noivar, você é santo ao planejar, você é santo quando você está fora do seu local de conhecimento, você é santo quando você está num outro país sozinho, você é santo andando na rua, você é santo no meio de uma multidão, você é santo onde você estiver. A vontade de Deus é que você seja uma pessoa totalmente fora de pecado. Por isso que a graça permite isso. A lei não permite isso. Quanto mais não pode, não faça, não vá, não coma, não veja, mais o pecado lhe assedia. Por quê? Porque quanto mais proibições, mais avulta a nossa carne. O pecado que está na carne fica desesperado para se manifestar. Então, onde não há lei, não há o domínio do pecado. Na graça, você tem a suficiência de Deus, por isso que Paulo diz: a minha graça te basta. Basta. Não precisa deixar um cabelo até o pé. A graça te basta. Quem deixa o cabelo até o pé não tem a graça. Porque se tivesse a graça, não precisava de inventar subterfúgios para querer ser santo ou parecer santo. Porque nem parece e nem é. Então, esta é a realidade da palavra de Deus. Amém? Os irmãos estão entendendo? Amém? Nós não estamos aqui falando, denegrindo a imagem dos nossos irmãos que tem um cabelão, que não sei o que, já tem gente bravinho. Ah, não fala dos irmãos. Não estou falando dos irmãos, estou falando da doutrina.
Amém? Por isso que o pastor Maurício disse o quê? É preciso compreender, o versículo diz, de Efésios, que compreendamos a vontade de Deus. Agora, quem não compreende, lembram-se do versículo que eu tenho falado? Eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Tem zelo, fazem porque amam a Deus, porque acham que aquilo é certo. Amam os seus pastores, então se submetem a muitas bobagens. Mas não tem o quê? Entendimento. É preciso parar para compreender a vontade de Deus. Uma vez compreendida a vontade de Deus, você se abstém de todas estas maracutaias de usos, de costumes, de ritos, de sacrifícios, para buscar santificação. Aliás, não vou nem entrar no mérito da questão, há muitas pessoas que nós conhecemos, você deve também saber das histórias, que vive cheio de coisas na carne e não tem santificação nenhuma no seu viver, no seu relacionamento conjugal, não tem nada a ver, nos seus negócios. Então, não está no exterior, não está na lei a santificação, mas está na suficiência trazida pela graça e por compreendermos a vontade de Deus. Ok? Amém. Mesmo porque nós fizemos tudo isso no passado, não é? Nós tínhamos zelo por Deus, mas sem entendimento. Nós jejuávamos, orávamos, acordávamos de madrugada, entrávamos tudo quanto é campanha, não é? Mas até que, graças a Deus, Deus iluminou os olhos do nosso entendimento para que a gente pudesse compreender a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? E a palavra de Deus, Paulo escrevendo aos Hebreus, diz assim: sem santificação ninguém verá o Senhor. Amém? Então, se você... E o que é santificação? A palavra lá do grego agiasmos. É você se afastar de tudo aquilo que é profano, que é contrário a Deus. Amém? E, mas como é que eu faço? Importa nos obedecer a Deus do que aos homens ou do que à nossa carne. Amém? Então nós temos, e nós somos capacitados por Deus. Nós não precisamos fazer nenhum sacrifício para isso. O Espírito Santo de Deus, que nos conduz a toda a verdade, ele nos capacita. O poder de Deus que habita em nós, não é? Ele nos capacita para que nós possamos viver essa vida em santidade que a palavra de Deus diz que foi criada para nós. Até porque no seu espírito você já é santo. Amém. O santo dos santos, Jesus Cristo, habita no seu espírito. Então ele já tornou você interiormente santificado. Você já é santo no seu espírito. Agora, a obra que foi feita no espírito tem que ser o quê? Manifestada no nosso viver, enquanto estamos aqui. Então, não adianta buscar fora. Nós temos que buscar a manifestação da santidade nas pequenas coisas, lá dentro, onde Cristo já fez a obra. Ok? Tá? Então, esse é o ponto 1. Você vai ver que a vontade de Deus, que você seja mais que vencedor. Então, pelo amor de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meus filhinhos amados, não se conformem com uma vida derrotada. Porque as pessoas estão aí, quem sabe é isso que Deus tem para mim, pobreza, miséria, eu sou um derrotado, tudo que eu me meto fracassa, as pessoas só me puxam o tapete, porque tudo dá errado na minha vida, eu sou perseguido, eu sou isso. Quem sabe a vontade de Deus que eu esteja passando nesta terra por isso? Sai fora, meu amado. Isso é doutrina espiritista de karma, do demônio, do inferno, que reduzem os seres humanos a uma escravidão totalmente, oposta ao plano de Deus, à palavra de Deus, aos princípios de Deus. Então, pastor Maurício, vamos lá. Por que Deus quer que a gente seja mais que vencedor? Amém. 2 Coríntios 2,14, a palavra de Deus diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Amém? Então nós temos que entender que Deus nos vê como mais que vencedores. Deus, na nossa jornada, na nossa caminhada aqui, Deus está nos conduzindo sempre em triunfo. É verdade que às vezes nós falhamos, nós erramos, mas a Bíblia diz assim: o justo cairá 7 vezes e não ficará prostrado. Amém? Porque Deus tem um plano de vitória para as nossas vidas. Os planos de Deus, diz a palavra, não podem ser frustrados. Então, mesmo que você não esteja enxergando, fala: Senhor, eu creio que eu estou sendo conduzido em triunfo. Porque a palavra de Deus diz assim: mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia, para que Deus seja glorificado, para que Deus vá aparando as arestas, não é? E Deus é o oleiro,
E a Bíblia diz assim que se o oleiro está fazendo um vaso ali para honra, e o vaso trinca, quebra, o oleiro vai lá, esmiuça o vaso e faz um vaso novo. Esse é o poder que Deus tem para transformar as nossas vidas. Por isso é que a palavra de Deus diz que nós vamos caminhando de glória em glória. Amém? A palavra de Deus diz que a vontade de Deus vai ser manifestada na vida dos seus filhos, porque Ele assim determinou. E tem um outro versículo em Romanos 8. Deixa eu só falar uma coisa, Amém? pastor. Volta para mim, Tony, por favor. Olha só que lindo isso aqui. Graças, porém, a Deus que em Cristo, é para quem está em Cristo, isso não é para qualquer pessoa, é para quem já é salvo, tá? Sempre nos conduz em triunfo. Então, esta é a vontade de Deus, nos conduzir sempre em triunfo, porque Ele tem um objetivo. E por meio de nós, manifesta em todo lugar. Não é só dentro da igreja quando você está aqui. É quando você está nas compras, na feira, no supermercado, na porta do colégio dos seus filhos. É quando você vai na natação, é quando você está lá no curso de informática, é quando você está no cursinho, quando você está na escola, na faculdade, quando você está em família, está no almoço de domingo. Em todo lugar Ele manifesta por nosso intermédio. Então não pensa que Deus vai se manifestar às pessoas assim, ó, puf, não, é por nosso intermédio que Ele quer se manifestar, trazendo o quê? A fragrância, tem um cheiro do conhecimento. Isso que você conhece aqui exala um aroma muito agradável, que onde você estiver, as pessoas sentem o cheiro de alguém que conhece a Jesus Cristo, meu amado. E se isso ainda não acontece, está faltando você destampar esse frasco aí e deixar o cheirinho sair. Amém? Então pensa assim, quando você estiver num lugar, Jesus quer, por meu intermédio, mostrar o cheiro dele. Olha que coisa. Então cuidado, né? Com a sua vida. O que você faz com ela? Todos nós, por onde andamos, temos que exalar a fragrância do conhecimento. Não é da ignorância. É do porque tem gente que fala, mostra ignorância. Não. Tem que exalar o quê? Conhecimento. Então, o que você tem aprendido de Deus, que Deus tem lhe revelado, as pessoas têm que sentir esse cheiro e serem atraídas por isso. Olha que coisa maravilhosa. Amém. Desculpa. Amém. Porque imagina, esse conhecimento manifesta a sabedoria de Deus através da nossa vida. Amém. Então, tudo que você tem aprendido aqui, não é? Agora você pode fazer como o apóstolo Paulo diz, né? Eu criei, por isso falei. Tem muita gente aí fora que abre a boca e só fala, infelizmente, asneiras. Você pode abrir a sua boca porque você tem recebido o conhecimento que vem do Santo. Amém. Para que essa palavra de conhecimento, para que tudo que você tem recebido possa causar um impacto e as pessoas possam ver Deus na sua vida, possam sentir a fragrância do bom conhecimento de Deus na sua vida. Amém? Abra a boca. Aleluia. Fale. Aleluia. Fale. Quando você tiver conhecimento, fale. Quando você não souber, feche a boca. Amém. Nós vamos falar, tem alguns versículos que falam sobre a boca, mais para frente. Romanos 8:37 diz assim: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então você não é mais do que vencedor pela sua capacidade, por aquilo que você faz ou não, por aquilo que você consegue enxergar, que você conseguiu êxito ou não. Você é mais do que vencedor por meio daquele que te amou. Jesus te amou, foi até o fim, deu a sua vida na cruz, está consumado o plano de vitória dele para a sua vida. Amém? E a palavra de Deus, o apóstolo Paulo está escrevendo aqui, em todas essas coisas. Paulo, antes disso, ele estava discorrendo sobre muitas situações terríveis pelas quais ele passou, mas ele diz assim: olha, em todas essas coisas eu sei que eu sou mais do que vencedor. Humanamente, se eu fosse olhar, ia ser uma tragédia, uma tristeza, mas eu enxergo o que Deus enxerga para a minha vida, que em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Amém? Então eu volto a repetir, mesmo que você não enxergue, deixe que os olhos espirituais possam mostrar para você. O profeta estava no monte, o seu moço estava ali, e agora o que nós vamos fazer? O profeta orou a Deus: Senhor, abre os olhos do moço. E estava cheio de carros de fogo à volta. Deus estava trabalhando. Deus está trabalhando pela sua vida também. Amém? Amém. Deixa eu lhe falar uma coisa muito preciosa que o Espírito me revela, assim, que é importante de a gente falar. Amados, vocês sabem o que é lei de imputação? Né? Vamos explicar aqui, né? Um termo da teologia para você entender melhor. O que são leis de imputação? São acontecimentos, fatos já consumados na nossa vida que nós não fizemos nada para merecer, nem para recebê-los, tá bem? Então, por exemplo, uma lei de imputação. Você recebeu de Deus perfeição no seu espírito. Você não fez nada para receber isso. Ele imputou perfeição.
Salvação, você não fez nada para isso, ele lhe imputou salvação. Regeneração, você é uma nova criatura, você não fez nada para isso, tudo isso é por graça. Ele lhe imputou, né, um novo nascimento, você é uma nova criatura. Vida eterna, você não fez nada para isso, você creu, mas ele lhe imputou vida eterna. Você está entendendo? Você recebeu coisas porque ele quis. Isto se chama graça, um favor imerecido. Então, quando ele diz assim, em todas estas coisas, porém, então você olhando as circunstâncias, muitas vezes você só vê problemas, você só vê coisas difíceis, adversidades. E até em algumas delas, nós vemos que nós não conseguimos algumas coisas. Mas ele diz, em todas estas coisas, porém, embora estas coisas aconteçam, em potencial, você recebeu por imputação, por graça, você recebeu isto aqui. Em todas as coisas, você é mais que vencedor, você não fez nada para isso. Quem fez foi por meio daquele que nos amou. Porque Jesus te amou, ele imputou vitória no teu espírito. Então você é um ser em potencial vitorioso. Ora, então por que eu não vejo a vitória? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Vou lhe dar um exemplo. Quando você não sabe disso, você começa a falar assim, por exemplo, por que eu sou um derrotado? Por que nada dá certo na minha vida? Isso está totalmente contrário a uma lei de imputação, ao que Jesus já decretou e consumou na sua vida. Você é para Deus e você é em potencial mais do que um vencedor. A vitória foi imputada na sua vida. Quando você vê esta verdade, compreende, isto é a vontade de Deus. Quando você compreende, quando você crê e quando você passa a se ver como Deus lhe vê, então você passa a mudar também a sua confissão. Nós vamos falar daqui a pouco. E você passa a entrar nas coisas sabendo que em todas as coisas você é mais que vencedor. Ou seja, você é capaz, pelo conhecimento daquilo que lhe foi imputado por graça, você é capaz de mudar até as circunstâncias. Você está compreendendo? Então, a vontade de Deus é que você conheça a vontade de Deus. E a vontade de Deus já foi manifestada. Você já é mais do que vencedor. Ah, mas eu só tenho visto problemas. Pois é, faltava você conhecer isto, assumir isso na sua vida. Amados, problemas todos têm. Todos nós que estamos neste mundo temos problemas. A diferença é como nós enfrentamos os problemas. Eu hoje enfrento os meus problemas, que não são pequenos, com a certeza de que em todas as coisas eu sou mais que vencedor. É diferente? É. Eu deito e durmo. Eu vivo. Eu reino em vida. Ah, mas você ainda tem problemas. É possível reinar em vida além dos problemas. Amém. Você está compreendendo? Eu sei o que Deus me imputou e qual é a vontade de Deus para mim. Os problemas vêm, mas a vontade dele já foi decretada a meu respeito, que em todas estas coisas eu sou mais do que vencedora. Então eu não me vejo perdedora diante de uma adversidade. Muda o quê? O conhecimento, muda o posicionamento, muda a tua relação com Deus, muda a história da sua vida. Entenderam? Amém? Então isso aqui não é teoria. Isso aqui é real, isso tem que ser prática de vida cristã. Amém. Vamos, 1 João, capítulo 2, versículo 14. A palavra diz assim: Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Nós temos o conhecimento que vem de Deus, nós sabemos em quem nós cremos, nós sabemos de onde nós viemos, nós sabemos para onde nós vamos, nós sabemos em quem nós temos crido. Amém? Nós estamos plenamente convictos de que aquele que começou a boa obra nas nossas vidas vai completá-la. Amém? E a glória de Deus vai se manifestar nas nossas vidas aqui nessa terra. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e
tendes vencido o maligno. Nós já vencemos o maligno. O maligno não pode fazer mais nada. A palavra de Deus diz assim: aquele que é de Deus, aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. O maligno está derrotado, o maligno já foi aprisionado por Jesus, o valente foi amarrado pelo mais valente. Aleluia. E porque aquele que é maior, que habita em nós, venceu o mundo, venceu o mal, nós somos mais que vencedores. Nós já vencemos, nós não precisamos vencer. Ontem eu fiquei abismado. Tem que eu já rechaço em nome de Jesus toda a obra maligna de pessoas que se dizem de Deus na televisão, falando e com milhares e milhares de pessoas, e tomando canais e canais de televisão aí, pessoas com torre de papel na mão e falando as coisas, as asneiras, dizendo assim: nós precisamos agora estou confundindo uma coisa com outra. O cara da torre estava falando uma outra asneira lá. Agora é o outro, que era uma escola, que dizia uma escola, e o cara falando que nós temos que amarrar o maligno. Quando você fala que está amarrado, a palavra de Jesus através da sua vida, você está amarrando ali. Nós não amarramos nada, meu irmão. O valente, que era o diabo, que fazia e desfazia, que se apresentava diante de Deus, lá passeando, quando os filhos de Deus se apresentavam diante de Deus, o diabo aparecia no meio. Esse valente foi amarrado pelo mais valente, está preso em cadeias e prisões eternas para o dia do juízo final, amém? E a palavra de Deus diz que nós vencemos o maligno, nós somos fortes, nós conhecemos o nosso Deus, e a Bíblia diz que aquele que conhece o seu Deus se torna forte e ativo. É para isso que você tem vindo aqui nessa noite, para que com esse conhecimento você chegue ao pleno conhecimento da vontade de Deus, e a força e a atitude sua, não é? A atividade sua seja plena nas nossas vidas, não é? Que Deus se torne ativo através das nossas vidas. Amém. Deixa eu justificar um pouquinho aqui essa expressão está amarrado, né? Quando as pessoas dizem está amarrado, elas não falam com conhecimento. Na verdade, ele está amarrado há 2000 anos. Jesus o amarrou na nossa vida. Em Hebreus 2,14, não precisam ir lá, mas diz que Jesus derrotou, destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Destruiu, do original grego, katargel. O que é isso? Amarrou, tirou o poder, tirou a autoridade, despojou o diabo. De onde? Das nossas vidas. Ele opera hoje onde? No império das trevas, nos filhos da desobediência. Nos salvos, impossível, porque aquele que está na sua vida é maior. Você é selado com o Santo Espírito da promessa. Então, quando os crentes por aí começam com está amarrado, na verdade a expressão está amarrado é correta, porque o diabo está amarrado, só que eles não falam nesse sentido. Qual é o sentido que um crente fala? Caiu uma coisa, machucou, alguém falou uma coisa contrária, aparece um mal se levantando, a pessoa diz, está amarrado, como se ela estivesse amarrando naquela hora. Isto é abominável. Ninguém pode amarrar alguém que já foi amarrado. E dizem que nós somos heresia, nova era, isso é heresia. Isso é heresia, nós estamos mostrando na Bíblia. Jesus amarrou, diz que o mais valente amarrou o valente. Nós cremos na palavra de Deus. E nós não ficamos aqui com os jargõezinhos de duplo sentido para confundir a cabeça dos crentes. Você tem que saber exatamente que quando você disser está amarrado, não é que está amarrando naquele lugar. Ele já foi amarrado há muito tempo e não tem poder sobre a sua vida. Ou então, amados, Jesus não é o que os crentes aí alegam que ele é. Senhor, Salvador, único, suficiente, mas os crentes vivem tendo que amarrar e fazer batalha para vencer o diabo. Aqui, nós não fazemos batalha, nem campanha para vencer o diabo, porque ele é vencido, ele é derrotado, ele foi despojado publicamente por Jesus na cruz do Calvário. E na minha vida e na sua vida, ele não tem mais acesso. Jesus já lhe cobriu com o seu sangue. Ele mesmo guarda você. Ele não põe anjos para lhe guardar do diabo. A palavra de Deus diz, aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Não dá possibilidade nenhuma do maligno tocar na vida de um filho de Deus, lavado no sangue do Cordeiro, porque o próprio Deus guarda. Amém? Amém. Muito bem. Então é vontade de Deus que você saiba quem é o diabo e onde ele está e qual é a condição dele hoje. Porque tem gente que fica até em oração falando o quê? Senhor, afasta de mim o maligno, tira o diabo da minha casa. Oh Jesus, tira de mim também, tira o diabo de mim. Oh, está amarrado. Isto o que é? Isto é heresia. Isto é negar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ok? Amém? Então,
igrejas fazendo campanhas, vamos fazer lutas com o diabo. Vá comprar abobrinha na feira e faz uma boa sopa que você ganha mais. Do que ficar com essas coisas para intimidar os crentes, para assustar os filhos de Deus, que eles saem de um culto desse vendo diabo em tudo que é lugar. O povo de Deus está ficando louco, pervertido. Tem gente, abilolada por causa de tanto diabo que lhe metem na cabeça. Essa gente é que é do diabo, que deveria se calar e procurar o canto delas, e não perverter os caminhos sérios e santos do Senhor. Amém? Então, deixe exalar esta fragrância. Não se cale diante das aberrações que estão aí. O Senhor está lhe fazendo conhecer coisas profundas. Amém? Amém. Próximo, pastor Maurício. É vontade de Deus a nossa que prosperidade. Prosperemos. Nunca mais ore, Senhor, se tu queres, me faz enriquecer, prosperar. Jesus. Amém. Ao contrário do que dizem aí fora, não é que nós somos um ministério que só prega, não é prosperidade, não, é da vontade de Deus. Nós não temos amor ao dinheiro, nós não nos apegamos às coisas materiais, mas nós temos que saber que é da vontade de Deus a nossa prosperidade. A palavra de Deus já dizia isso para os judeus lá: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Amém? Descubra o que é o melhor dessa terra, que é para a sua vida. Amém? Apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 6, 17, diz assim: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos. Então, aos ricos do presente século, não que estavam lá fora, mas que estavam na igreja. Amém? Então, aos ricos, não é, materialmente, que frequentavam a igreja, que não fossem orgulhosos. Porque eu sou melhor. Porque... Não. Nós somos todos iguais diante de Deus, amém? Deus não faz acepção de pessoas entre os seus. Então o apóstolo Paulo exorta, olha, aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, amém? Então nós temos que... Hoje mesmo eu estava conversando com o Gilberto, e eu tenho conversado em casa com os meus filhos, quando nós oramos assim, falei assim, hoje nós estamos orando, clamando a Deus, para que Deus traga prosperidade, para que Deus nos livre de algumas situações, mas nós não podemos nos esquecer, virá, nós sabemos que Deus vai trazer, vai manifestar, mas quando vier, nós não podemos nos esquecer de Deus, de onde, não só de onde nós viemos, mas para onde nós vamos, mas para que nós também não deixemos essa comunhão, esse momento de oração que nós temos. Talvez nós não precisemos orar mais por nós, mas nós vamos louvar a Deus, nós vamos orar por outras pessoas, por outras coisas, que nós possamos saber que Deus promete, Deus cumpre para as nossas vidas, e a Bíblia diz, né, quando Deus fizer chegar, que nós não deixemos o orgulho entrar na nossa vida, que nós estejamos, foi dito também quando Deus fala assim, e não se esqueça que é o Senhor teu Deus que te dá força para adquirir riqueza. Nos versículos anteriores, Deus começa a falar assim, olha, quando vocês tiverem, quando eu fizer, não se esqueçam que eu que dei tudo isso para vocês, não se esqueçam de mim. Amém? E a Bíblia diz que Deus proporciona tudo ricamente para o nosso aprazimento. Deus quer que você sinta prazer com as coisas boas que Deus criou neste mundo. E Deus não criou coisas boas neste mundo, locais maravilhosos de serem vistos, locais para você viajar, para o ímpio. Deus colocou para a sua vida o melhor desta terra, amém? Para o seu aprazimento, para que você sinta prazer. Poxa, Senhor, como é bom estar aqui, como é bom ter isso, como é bom poder fazer isso. Deus colocou e Deus sente prazer que você desfrute do melhor, amém? 2 Coríntios 9, 6 diz assim, e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Então Deus tem prazer na nossa prosperidade, e Deus nos ensina através da sua palavra, como é que essa prosperidade pode se manifestar. Aquele que semeia pouco, vai colher pouco. Aquele que semeia muito, vai colher muito. Você tem que aprender a semear em Deus, a semear na obra, a semear com toda a palavra, porque a Bíblia diz que a palavra é a semente. Toda palavra que você tem recebido, você deve plantar na sua vida e você vai colher muito, amém? Então, isso vale aqui na hora que você trazer o seu dízimo, a sua oferta, isso vale no você semear o amor na sua casa, com a sua esposa, com os seus filhos, isso vale em todas as áreas da sua vida, para que você aprenda a semear, porque a Bíblia diz assim, dai e dar-se-vos-á. Você tem que dar. O princípio de Deus é louco aos olhos humanos, mas dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos deitarão no vosso regaço. É isso que a palavra de Deus promete. Deus quer a nossa prosperidade e Deus ensina como essa prosperidade pode se manifestar na vida dos filhos de Deus. Amém? É importante você lembrar assim, que tudo que Deus quer, que é vontade de Deus, Ele não exige isso, que você creia desta forma, que você viva desta forma, e não lhe ensine
a como conseguir viver desse jeito. Então, é vontade de Deus, nós vimos aqui, que nós sejamos em todas as coisas mais que vencedores. Ele nos ensina a caminhar nesta terra para vermos a vitória em todas as áreas. É vontade de Deus que a gente seja próspero. Ele nos ensina como ser próspero nesta terra. Então, Deus não é doido. Fala, eu tenho uma vontade e não te explica como que aquela vontade vai se manifestar. Ele tem preceitos, ele tem princípios. Então, nós podemos confessar tudo que nós recebemos potencialmente de Deus. Então, eu sou mais que vencedora, eu tenho a santificação de Deus na minha vida, eu já venci o diabo, eu sou próspera, mesmo que os meus olhos não vejam, eu tenho isto já imputado pela graça de Deus no meu espírito. Agora, bispa, mas peraí, eu quero ver isso de verdade. Então aplique os princípios de Deus para que isso tudo seja manifestado. Está tudo lá dentro do teu espírito, agora tem que viver isso. Porque eu saí por aí, eu sou próspera, cheia de dívida, sendo cobrada, não tendo direito lugar para morar. Falta isso, falta aquilo, falta não sei o quê. Não, então como é que eu saio? Aí as pessoas dizem assim, mas vocês são tudo doido, né? Eu sou próspero. Eu sou próspero porque foi imputado no meu espírito prosperidade. Por graça de Deus eu tenho direito a ser próspera. Mas o Senhor me ensina, enquanto eu viver aqui, porque eu vou precisar de dinheiro, aqui. Quando eu for para o céu eu não vou precisar mais. Então Ele me ensina aqui como é que a prosperidade é produzida na vida de um cristão. Você está entendendo? Então, é responsabilidade do altar passar princípios de Deus para tudo. Para você ser mais que vencedor, para você ser uma pessoa vitoriosa sobre toda a cilada do inimigo e para você ser próspero. Então, como a gente ensina qualquer preceito para qualquer área da vida, também ensinamos os preceitos para você prosperar. Então, não se estresse. Dinheiro, dinheiro. Deus dá importância ao dinheiro, tá bem? E Ele quer que você tenha. Ok? Deus quer que você tenha. E Ele lhe ensina como ter. O que ocorre é que muito cristão sabe a vontade de Deus, mas não pratica. Então é um insensato. É um tolo. Tá? Quando vier a chuva, quando vier o vento forte, naquela área vai cair a casa. Não tem jeito. Então tem pessoa que fala, não concordo em praticar. Eu não quero dar nada para a igreja. Amém, não dê. Ninguém vai lhe bater. Aqui, você sabe que todo mundo é da paz. Agora, se você está infringindo um preceito bíblico, você vai ser o teórico mesmo, tá? Eu sou próspero no meu espírito, só isso. Mas eu vou viver aqui num perrengue, né? Numa coisa bem limitada. Por quê? Porque eu não aplico aquilo que Deus me deixou como preceito para que aquilo que é vontade de Deus se manifeste na minha vida. Estamos entendidos? Amém? Amém. O outro ponto fala da vontade de Deus, que é que nós vivamos curados e com saúde. Essa aqui eu acho que temos falado bastante, até em consequência de termos pessoas que precisam de uma manifestação de cura. É vontade de Deus. Nunca mais ore na sua vida, Senhor, se tu queres, cura-me. Não teve ninguém na Bíblia Sagrada que Jesus despediu sem curar. Amém. Doente. Até ímpio, Jesus curava. Porque ele estava ali no meio do povo e os abençoados eram causadores da bênção para os ímpios que estavam ali no meio. Então, é vontade de Deus de curar. Aliás, não é vontade. Já foi, já curou, já está consumado. É vontade de Deus manifestar isso. Amém. Na sua vida hoje. Diz 1 de Pedro 2,24. Carregando Ele mesmo em seu corpo, Ele carregou. Para você não carregar no seu corpo. Sobre o madeiro os nossos pecados. Para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Receba a cura hoje no teu corpo, em nome de Jesus. Porque há 2000 anos Ele te sarou. Sarou, em potencial. Por graça você tem direito à manifestação da cura. Não ore, Senhor, cura-me. Porque o Senhor responde do seu trono de graça. Eu já te curei há 2000 anos. Porque eu já levei as tuas dores e as tuas enfermidades. Como eu oro, bispa? Senhor, manifesta a cura que tu consumaste na cruz há 2000 anos agora. Entendemos? A manifestação, o que é? É quando as coisas se tornam reais e concretas e palpáveis na nossa vida. Como isso acontece? Por fé. Mas vou passar um olhinho aqui para ver se melhora. Olhinho, amado? Você tem a consumação da cura na cruz do Calvário para passar olhinho? É fé que você tem que agitar aí, exercitar e receber a manifestação da cura. E o outro versículo, 3 de João 1:2, tá? Diz assim: amado, acima de tudo, faço votos. Se fosse pecado, não estava na Bíblia.
Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Quer dizer, aquilo que Deus está fazendo lá no interior tem que se manifestar no exterior, com saúde, com prosperidade. Deus não é doido, faz você ser salvo e depois viver aqui aos trancos e barrancos, né? E as pessoas olhando e dizendo, é isso que é ser cristão? É isso que é ser crente? Os crentes da lei não sabem nada disso. Diz, não, mas eu me contento com a vida eterna. Amém. Só que o Senhor estabeleceu um plano de vitória para começar a ser vivido aqui. Porque diz em Romanos 5,17, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida através de Jesus Cristo. Eu quero em vida, e você? Amém. Depois é lógico, por vir, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém. E tenho dito. Próximo. Deus quer que recebamos bênçãos, riqueza, glórias, honra, herança. Vai, pastor Maurício, vamos lá. Efésios 1:18 diz assim, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento. Então, Deus está trazendo você a esse ministério, a este local, para que os olhos do seu entendimento sejam iluminados. Caso contrário, você não vai poder saber qual é a sua herança, qual a sua esperança. Então, para que você possa ter a manifestação do conhecimento da sua herança, da sua esperança, você precisa que os olhos do seu coração sejam iluminados. E aí você vai saber qual é a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Amém? Você tem uma herança que foi deixada por Jesus na cruz. Jesus escreveu lá um testamento, uma nova aliança. E a Bíblia diz assim que um testamento só tem valor depois que o seu testador morre. E o testador, a pessoa que fez esse testamento, foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele não só morreu para que o testamento tivesse validade, mas ele ressuscitou para que a sua palavra fosse cumprida, porque a Bíblia diz que o Senhor vela sobre a sua palavra para cumprir, amém? Então, você agora com os olhos iluminados, pode saber que você tem direito a uma herança. Deus preparou alguma coisa, já está pronta, já está consumado. Você tem o mesmo direito, a mesma herança, a mesma promessa que Deus fez ali a Abraão, a Isaac, a Jacó. Deus fez que pela fé chegasse à sua vida também. E nós vamos manifestar isso para a glória do nosso Deus. A palavra de Deus vai se cumprir como as pessoas do mundo todo olham para os judeus. E aqueles que sabem que os judeus são o povo de Deus, veem que eles são pessoas prósperas, Deus vão olhar para a nossa vida, o povo da graça de Deus, e vão ver o cumprimento das promessas do Senhor para as nossas vidas. Amém? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Gálatas 3:9. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Amém? Então, é o que eu acabei de dizer. Todas as promessas que Deus fez ali para Abraão, para Isaac e para Jacó, são nossas também, porque nós que somos da fé, somos abençoados com o crente Abraão. Por quê? Porque o crente Abraão, antes dele ser constituído como pai de muitas nações, não é? Ele creu em Deus, diz a palavra, e isso lhe foi imputado por justiça. E quase 400 anos depois, apareceu Moisés, que subiu ao monte, a quem Deus deu ali os 10 mandamentos, depois todos os outros preceitos da lei, não é? Então, Abraão, muito antes da lei, não é? A Bíblia diz que ele creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça, para que Abraão fosse, pela fé, o nosso pai, e também por descendência humana aqui, não é? Ele fosse o pai de todos os judeus, amém? Então, fosse o patriarca dos judeus. Então, nós somos descendentes de Abraão pela fé, e pela fé, as mesmas promessas que foram feitas por Deus a ele, pertencem a nós, amém? Se você crê, você verá a glória de Deus na sua vida. Amém? Se você crê, você verá essa glória manifestada na sua vida. E eu creio, e nós estamos aqui porque nós sabemos em quem nós temos crido. Amém? Amém. Muito bem. Tá dando para entender o que é a vontade de Deus, o que Deus quer que você conheça, como essa vontade se manifesta na aplicação, o quê? Primeiro crendo e depois dos preceitos de Deus. Ponto 2. Como exercitar e participar desta vontade de Deus? Todo mundo achou maravilhoso. Lógico que todos nós queremos, né? Então, assim, tem o ponto G, H, I, J. A gente vai resumir de uma vez só, tá? Depois nós vamos só ler os versículos. Mas, assim, primeira coisa, tem que crer. Se você não acreditar que você é um abençoado, esquece, meu amado. Se você não acreditar que não tem mais maldição na sua vida,
Se você não acreditar que Deus quer a sua prosperidade, se você não acreditar que Deus quer sarar as suas enfermidades, quer que você tenha saúde, se você não acreditar que você não tem parte com o diabo, que Deus já te guardou, já te livrou, que não tem ameaça mais do diabo na sua vida, de possessão, de perder salvação, se você não acreditar nessas coisas, não adianta os outros passos. Não adianta depois vir aqui, eu venho na segunda de oração. Se você não crer, a base do novo pacto é a fé. Amém. Neste pacto, o justo viverá por fé. Então, está aí. Ponto 1, o G, né? Como é que eu participo da vontade de Deus? Eu tenho que crer. Segundo lugar, eu tenho que confessar. Lembra, eu tenho que falar daquilo que eu creio. Eu tenho que destampar o frasco para exalar o bom perfume do conhecimento que eu tenho. Porque eu creio nisso. Não sou papagaio que decorei uma coisa e fico falando. Eu creio primeiro. Primeiro eu creio. Depois eu falo. O apóstolo Paulo diz o quê? Eu criei, por isso falei. Nós também cremos, por isso falamos. Tem que falar. Amado, aqui não tem óleo, não tem vinagre, não tem enxofre, não tem pente da salvação, não tem o sabonete do Calvário. Aqui não tem fitinha, não tem salzinho, não tem abluções, não tem. O que tem aqui? Aqui tem fé. Agora, qual é o meu exercício da fé? Eu falo aquilo que eu creio. Tem que abrir a boca e tem que falar. Porque a graça de Deus é um pacto de boca. Tem que falar, não pode guardar. Quando você confessa o que você crê, você ativa o mundo espiritual e traz à existência coisas que não existem. Você chama coisas que ainda não são, como se já fosse. Isto é fé. É a certeza de coisas que eu espero. É a convicção de fatos que eu não vejo. Ora, como é que eu mostro a minha certeza? Como é que eu mostro a minha convicção? Falando o que eu creio. Eu tenho que falar. Eu não posso ficar... O que eu estou mostrando? Birutice. Não, eu vou entrar em alfa para ver se eu entro no estado de... Ora. Você tem que falar. Falar. Jesus deixou um ensinamento. Se com teu coração creres e com a tua boca confessares que Jesus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A salvação começa assim. E toda a vida de um salvo Aleluia. Tem que ser assim. Ele não disse se você passar óleo, se você for no grupo de familiar, se você for para o montinho, se você pegar a torre. Me disse a pastora Jaqueline que aquilo foi uma abominação. A torre. Você é uma torre na igreja. A sua família é uma torre. Pegue a torre. Seja torre. Pague a torre. E mande R$200 para a torre. Não tem isso. Se creres com o teu coração e confessares com a tua boca. Tudo acontece crendo e falando. Crendo e falando. Ponto 1, crer. Ponto 2, falar. Quer dizer, bispa, que os quietos nesse pacto é exatamente. Pode abrir essa bocona. Pode começar a confessar. Tem que falar do que você crê. Eu falo para quem? Primeiro fale para você. Deus tem que escutar que você crê também. Os anjos precisam ouvir, senão eles não podem ministrar em seu favor. Porque o anjo está aí do seu lado. Esperando para agir. Quando o anjo age em teu favor? Quando ele ministra em seu favor? Quando ele é acionado pela sua fé. Mas ele sabe que eu creio. Não sabe, não. Anjo não lê pensamentos. Você precisa falar. Amém. Quando ele ouve do que você crê em linha com a Bíblia, meu amado, minha amada, você ativa o ministério angelical e eles saem para trabalhar em teu favor. Você está compreendendo o que é a graça de Deus? Conte com o ministério angelical. Desfrute dessa bênção que Deus lhe deu. Então, 1, tem que crer. 2, tem que confessar. 3, tem que receber. Eu tenho que me abrir para aquilo acontecer. Porque eu fico, eu creio que eu sou próspera. Eu creio que eu sou próspera. Eu creio que eu sou próspera. Mas eu não me abro para receber. Eu não faço nada, eu não faço movimento. Eu não invisto, eu não planejo, eu não sonho. Eu tenho que receber pela fé. Isso vai acontecer. Então assim, eu creio, eu falo, e isso vai acontecer. Eu me abro para ver a prosperidade de Deus na minha vida. Eu começo a sonhar com a minha vida em outro patamar. Você está entendendo o que é você se abrir? Comece a sonhar com aquilo que Deus está falando. Comece a se ver naquela situação.
Porque se você crê, se você fala, mas você não se vê na sua casa própria, você não se abriu para receber. Você crê, você está confessando. Mas veja-se assinando uma escritura, veja-se mudando, veja-se num movimento, veja-se, começa a receber isso. Vai acontecer, e vai ser logo, em nome de Jesus. Amém? Então, esse é o ponto 3, abra-se para receber. E o ponto 4, qual que é? Então é assim, bispa, descobrir a varinha de condão da graça. Eu creio, eu falo, eu me abro para receber, plim, plim. Não é assim, amado. Senão você vai trazer o quê? Preceitos da lei, uma fórmula. Não tem fórmula. Senão vira humanismo dentro da igreja. Agora tem o quê? Manter firme a confissão. O que é isso? Eu ainda não vi, eu ainda não vejo, mas eu estou confessando porque isso mostra a minha confiança em Deus. Aleluia. Ele vai fazer, ele sabe a hora de fazer. Eu faço a minha parte. Qual é a minha parte? Minha parte é crer e manter a minha confissão. Quem está entendendo? Pastor Maurício poderia, por favor, ler os versículos para ilustrar o ponto 2 e a gente passa por 3. Quando nós falamos, né, a palavra de Deus, nós estamos honrando a Deus, amém? Deus se agrada disso. Hebreus 10, 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão, amém? Além de você, né, ver Deus agir, você vai ter um galardão da parte de Deus. Deus vai presentear você quando você mantém firme a sua confiança em Deus, na palavra do Senhor. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, é preciso perseverar. Você não pode deixar, por qualquer situação, se abalar, deixar de confessar, deixar de vir à igreja. Não é como as pessoas fazem fora, não é? Você tem que vir a uma campanha de 7 sextas-feiras, senão, se você quebrar uma, você não vai receber. Não é isso. Deus não quer nada em troca, mas a Bíblia diz que nós temos que manter firme a nossa confissão a despeito de qualquer situação, não é? Abacuque disse, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, tudo errado. Todavia eu me alegro Glória em ti, Senhor. Deus. É assim que Glória Deus quer. Deus. Porque quando nós agimos dessa forma, nós estamos dizendo para o mundo espiritual, Deus é verdadeiro, Deus é fiel, Amém. eu sei em quem eu tenho crido, Amém. Deus é bom para conosco, Amém. Deus tem pensamentos bons a nosso respeito, e no tempo de Deus, há um tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus. Deus vai manifestar, Amém. Deus Glória vai a honrar, Deus. porque Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Amém. Amém? Amém. Amém. Você está entendendo como é que se vive a graça? Amém? Deu para entender? Então tá bom. Hebreus 6,12, o ponto B, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Amém? Tá a resposta de tudo que você... Como eu tenho direito, como eu tenho acesso? Pela fé e pela... O que é longanimidade? Quem é mais velho da igreja sabe. Vamos lá, o que é longanimidade? Muita. Você não está aguentando? Você não sabe o que é longanimidade. Muita paciência. Entendeu? Você mantém a tua confissão e ser longânimo. Deus vai manifestar aquilo que é seu direito, Amém. Aquilo que é sua herança. O nosso tá? pai na fé, Abraão, esperou 25 anos para que Deus manifestasse a promessa. Amém? E talvez você pense assim, poxa, mas eu vou ficar muito velho. E a Bíblia diz que Abraão viveu acho que 168 anos. Deus lhe deu uma vida maravilhosa, não é? Ele foi juntado aos seus pais ali em grande velhice e desfrutou de tudo aquilo que Deus havia prometido. Deus é fiel. Deus não é Deus déspota, um Deus que, vou dar e depois ele morre amanhã. Não. Deus quer que nós tenhamos o melhor para desfrutar, reinar e governar em vida. Amém? Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você mantiver firme a confissão, perseverar, Deus vai manifestar. Amém? E se você crer que Deus vai fazer rápido, Deus vai fazer rápido. Amém? Como imaginou em sua alma, assim ele é. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa aqui para ajudar alguns que foram lá para Abraão e disseram, 25 anos, eu comecei agora. Olha, para Abraão foi pré-anunciado o evangelho da graça de Deus. Por isso ele viu todas as promessas de Deus manifestadas e teve tempo para curtir todas elas. Mas para você, o pacto da graça de Deus já foi consumado. Agora só vai manifestar. Então, calma, a manifestação é muito mais rápida do que a apresentação dele. Amém? Glória a Deus. O que temos agora? Romanos 4,17.
como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, não é? Todos os gentios e os judeus eleitos, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Amém? Então Abraão teve uma promessa de Deus manifestada na sua vida. Deus o colocou como pai de numerosa nação, não tendo ele nenhuma esperança, né? Estava praticamente no fim da sua vida, sua mulher estéril, sem filhos, para quem ficaria tudo? Deus lhe apareceu e falou: olha, eu te constituo. Abraão não fez nada para receber aquilo, Deus o constituiu. Deus nos constituiu reino e sacerdócio para que nós manifestemos a glória dele também nessa terra, amém? E ele disse assim: perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. As coisas não existem no nosso mundo material, mas tudo já foi consumado no mundo espiritual. Isso não é balela, isso não é uma teoria nossa. Jesus, quando foi à cruz do Calvário, disse: está consumado. A palavra de Deus em Hebreus 11 diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que nós esperamos e a convicção de fatos que não se veem. Os fatos já foram consumados no mundo espiritual. Nós não vemos, mas eles já foram consumados. É um fato. Fato é alguma coisa ocorrida, determinada já. Todos os fatos espirituais já foram consumados. Nós estamos agora que chamar à existência as coisas que nós não vemos ainda no nosso mundo humano, material, para que venham à existência na nossa vida. Isso parece loucura, mas esse pessoal está com uma doutrina. Isso é o que a palavra de Deus diz. Perante o Deus o qual nós cremos, nós chamamos à existência as coisas que ainda não existem no nosso mundo material. Amém? Glória a Deus. Hebreus 4,14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Amém? Então Jesus é o nosso sacerdote. Jesus já nos abriu o caminho até os céus. Agora nós temos acesso pelo novo e vivo caminho que o próprio Senhor Jesus nos abriu, né? E nós temos acesso ao Pai para chegar diretamente ao Senhor e reivindicar tudo aquilo que Ele preparou para as nossas vidas. Nós temos aberto um novo e vivo caminho pelo sacerdote, que é o Senhor Jesus Cristo, e diz assim: conservemos firmes a nossa confissão. Nós temos um sacerdote, né? No antigo pacto as pessoas chegavam e se confessavam diante do sacerdote, lá, né? Iriam fazer a sua confissão. Hoje nós temos o sumo sacerdote que abriu um novo e vivo caminho, e nós devemos manter firme perante Ele a nossa confissão. Qual que é a nossa confissão? Confissão da palavra que Ele nos deixou, de que nós somos abençoados, de que nós somos mais do que vencedores, de que nós somos prósperos, de que nós temos direito a toda sorte de bênçãos espirituais que já nos foram deixadas nas regiões celestiais em Cristo Jesus, amém? Às vezes as pessoas dizem assim: mas isso não é um pouco de hipocrisia? Eu ficar falando que eu sou próspera, que eu sou abençoado, que eu não estou vivendo isso, não é? Que eu sou curado, eu estou ainda doente, eu sou mais que vencedor, eu ainda tenho derrotas na minha vida. Isso não é hipocrisia, isso é fé. Aleluia. É que as pessoas não sabem o que é a verdadeira fé. Fé é aquilo que Deus diz. Eu acredito naquilo que Deus diz. Deus diz que eu sou abençoada, que eu sou próspera, que eu sou curada pelas chagas de Cristo. Então, o que vão chamar não é problema meu. Eu vou ativar o mundo espiritual crendo naquilo que a Bíblia diz a meu respeito. Amém. Amém? Você está entendendo? Então, não se trata de hipocrisia. Se trata de acreditar numa condição que já me foi imputada, é parte da minha herança. Eu tenho direito, através do sangue vertido na cruz. Ele me escolheu para me dar tudo isso, para me tornar herdeira. Então eu não vou bancar boba. Eu vou abrir minha boca, vou confessar aquilo que é meu direito, até que se manifeste em minha vida. Amém? Amém. Glória a Deus. No ponto... Você quer falar, pastor? Só uma coisinha, né? Quando ele está dizendo de chamar a existência as coisas que não existem, né? Há 2 anos atrás, dois anos atrás, eu passei por uma situação dificílima. Estava vivendo com R$60 por semana, pegando cesta básica da igreja, e eu comecei a projetar. Eu falei: eu vou para os Estados Unidos, vou levar minha esposa, nós vamos ver um show. E alguns abençoados, irmãos que eu amo muito, depois me confessaram. Falaram: pô, esse cara é louco, não é possível, não é? Não temos de onde tirar um centavo. Como é que ele fica falando que vai? E Deus, eu fui lá, projetei, vi quanto custava, vi o hotel, vi o show, e Deus fez aparecer todo o dinheiro, e nós ia passar 5 dias lá, passei 15, né? Então Deus faz. Quando nós falamos aqui que Deus faz, e eu creio que Deus vai fazer muito mais ainda. Amém? Amém? Os olhos não viram, não subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eu amo ao Senhor. Amém? Eu sei que você está aqui porque você ama ao Senhor também. Amém? Aleluia. Amém. A diferença, amado. Amém. Dê um Glória aplauso a Deus. Aleluia. ao Senhor. A diferença é que tem muita gente tentando fazer isso
projetando, mas não crendo, não conhecendo a vontade de Deus e nem se abrindo para receber. Então, projeta na carne, projeta na lógica e se quebra, né? Se arrebenta quando não envergonha a palavra de Deus, a obra de Deus, enfim, tudo isso. A diferença qual é? É que a gente, do fundo do coração, eu sei que o pastor Maurício, a pastora Vera, eu, Bispo, toda a nossa igreja, nós temos um coração circuncidado pela palavra da graça de Deus. Nós somos cortados pela palavra de Deus. Então, assim, quer chamar de louco, de bilolado? Quando eu achava que eu era alguma coisa, amados, me chamavam de cada coisa. Agora que a graça nos cortou, não faz diferença nenhuma. Agora, Deus satisfaz desejos de coração, os mais profundos. Aleluia. A seu tempo, porque nós somos amados de Deus e amamos a Deus. Aquele versículo de Cantares que diz assim: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Isto é real nesta igreja. Eu sou de Jesus, Jesus é meu. Então, nessa aliança, neste pacto, com este entendimento, com a revelação da vontade de Deus, você pode projetar no Kairos de Deus, no tempo perfeito de Deus, que as coisas vão se manifestar na sua vida. Não é sonho, é realidade da fé. Não existe aqui manipulação de sentimentos, jogo de palavras, é real. A nossa vida é transparente. Daqui a pouco, antes de terminar o estudo, eu vou fazer um parênteses e vou dar uma resposta em público para se gravar a respeito de um e-mail que eu recebi, que eu quero que corra mesmo a informação, e se vocês forem envolvidos direto ou indiretamente nessa questão, vão entender a posição do altar, que é a posição bíblica, tá bem? Ponto 3. O que é uma confissão de fé? Bom, declarar algo que sabemos, agora você já sabe de algumas coisas que você tem aprendido da parte de Deus. Então o que é uma confissão de fé? Não é confissão de pecados, né? Outro dia um irmão estava ouvindo uma rádio, um programa, e disse assim, precisa tomar cuidado, viu? Nós do meio evangélico, a gente precisa tomar cuidado, porque tem uma igreja ali perto do aeroporto, que agora já tem oração e confissão. Entendi muito bem, porque a confissão, acho que pensaram que nós colocamos um confessionário daquele, sabe? E as pessoas antes da oração chegam aqui e contam pecado. Não, queridos, pecados já foram enterrados no mar do esquecimento, e o Senhor não quer que tenhamos memória dele, amém? Dos pecados, ele mesmo já não se lembra mais. É confissão de fé. Aquilo que nós cremos, nós falamos, vamos explicar, né? As pessoas estão durinhas. Tá bom. Então, o que é uma confissão de fé? É declarar, tem que falar algo que nós sabemos. Então, o Senhor já nos ensinou, já nos revelou, agora nós sabemos. Deuteronômio 26, 17. Hoje, fizeste o Senhor declarar que será por Deus e que andarás nos seus caminhos e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos, e darás ouvidos à sua voz. Aquilo que Deus lhe dá a conhecer, hoje Deus lhe deu a conhecer aspectos da vontade Aleluia. Dele. Então, o que você vai fazer com isso? Que você teve de conhecimento da parte do Senhor. Você vai começar a declarar isso que você sabe. Primeira coisa. Fale para você, fale sozinho, fale para o marido, fale para a esposa, fale para o filho, fale. Comece a declarar o que você já sabe, ok? Ponto 2, você vai afirmar aquilo que você crê. Então não é assim, olha só, eu ouvi lá na igreja, para com isso. Eu ouvi, sabe, uma história, não é história, é Bíblia o que você está recebendo. Eu ouvi lá, tinha uma bispa que fala muito alto, ela grita. É que eu me empolgo, né? Eu não estou brava, eu sou empolgada com a graça de Deus. Então, e um pastor que fala muito rápido, sabe? E os dois falavam. Meu apelido era metralha, preciso me controlar melhor ainda. Ele está bem controlado hoje, viu, irmãos? Hoje ele está pianinho, falando mansinho, vocês não viram nada há alguns anos. A gente tinha que repassar os estudos tudo de novo, tá? Porque ninguém entendia nada. O pessoal orava, Senhor, que o pastor fale mais devagar. Vamos orar pelo pastor, pela sua dicção, para que ele fale lentamente. Aleluia. Amém. Aí você chega em casa e fala, eu ouvi isso. Amém, tudo bem, já é alguma coisa, algo que você... Agora, não é o que você ouviu, é o que você está sabendo, pode declarar. Mas você não pode parar aí. Você tem que fazer o que manda Marcos 11, 23.
Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, agora é um dizer diferente, tá? Agora é uma afirmação, com fé. Ergue-te, lança-te no mar e não duvidar no seu coração, pronto, entrou a fé, não tem dúvida. Mas crer, agora olha a revelação, mas crer que se fará o quê? Que se fará o quê? Então, só vai acontecer se você disser. Se você crer que se fará o que você diz, assim será com ele. Agora nós já estamos afirmando. Eu não estou apenas declarando algo que eu conheci. Eu estou afirmando, crendo. Ok? Terceiro lugar, nós vamos testificar algo que nós temos. Olha, o Espírito Santo é o que testifica. Atos 10:42 diz: e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Então, querido, não é qualquer pregação. Não é assim, olha, sabe, pastora Vera, dizem aí que tem um pacto novo, uma palavra, sabe? Sabe, eu aprendi lá na igreja, com o homem metralha, que fala que Deus tem uma vontade, sabe? E que o diabo não é isso, queridos. Isso é um pontinho básico para quem chegou aqui, é o mínimo. O segundo ponto é afirmar crendo. É assim, porque está na Bíblia. E se está na Bíblia, nós cremos. E o terceiro é testificar algo que temos. Querido, Jesus que está em mim, na manifestação de Espírito Santo, já me convenceu que isto é verdade. Você está entendendo? As pessoas às vezes escrevem para mim e-mails, cartinhas, alguns vêm e falam pessoalmente: bispa, sabe, você prega com uma convicção. É lógico. Eu creio até o último fio de cabelo. Eu estou nisso, isso está em mim. O Espírito Santo já me disse, é isso, é essa palavra e acabou. Não tem mais nenhuma. Daqui só para o céu. Eu não tenho dúvida, eu não tenho retrocesso. Eu não vou em outra igreja. Eu não quero ouvir outra palavra. Acabou, amado. Então, quando você tem a testificação do Espírito Santo, assunto encerrado. Pode sentar aqui doutores da lei, pode vir bispo, pode vir quem quiser. Os apóstolos que estão por aí, as baciadas, senta todo mundo aqui. Pode sentar. Deixa todo mundo perguntar. Nós temos respostas bíblicas para todas as perguntas dos legalistas. Eles não têm respostas bíblicas para meia dúzia de perguntas que a gente faça aqui sobre a revelação da graça de Deus. Então, vamos deixar de lenga-lenga, lero-lero, e vamos entender que o Espírito Santo, quando faz a obra, não tem volta. Amém. Quando alguém diz, a pessoa andou lá pela graça, mas depois ela voltou para a lei. Não teve nenhum convencimento do Espírito Santo. Não era para a graça, por isso voltou para a lei. Ouviu, aprendeu, não sei se aprendeu, conheceu, e o que fez com aquilo? Só Deus sabe. Jogou no lixo, porque quem volta para a lei, joga a preciosidade. O que aconteceu? Pérolas foram lançadas a porcos. Desculpa, mas esta é a verdade. Porque isto aqui é um pacto melhor e superior você está recebendo. Você se submete a viver um pacto inferior e pior? Não tem cabimento. Não tem explicação. Amém? Então o Espírito Santo, quando testifica, meu amado, pode vir marido, pode vir o Papa, pode vir quem for. Não é, mas o Espírito Santo falou. Cara, se você vai entender, eu não sei. Eu não arredo o pé daquilo que Deus me revelou. Não Amém. Tem volta. Nós já tivemos caso aqui de casais. A mulher veio para cá, o marido estava na lei. Ou vice-versa. E aí a pessoa vem e recebe. Meu Deus, é mesmo, é por graça, é por fé, não tem isso, não tem. Ai, estava tudo errado. Blá, blá, blá. Um dia o maridão ou a esposa na lei bate o pé. Roque, é o seguinte, ou é a graça ou sou eu. Ou é essa história de revelação do novo pacto ou sou eu. E aqueles cordeirinhos, né, do inferno, é você, meu bem. Porque importa agradar ao homem e desagradar a Deus. Mas não é isso que diz a Bíblia Sagrada. O que é que diz? Importa agradar a Deus e não aos homens. E aí? Bate em retirada. Os anos se passam. E nós acabamos sabendo dos testemunhos. Degradação total. Casamento infeliz. Infidelidade. Doença.
derrota financeira. Deus não queria isso. Ah, bispa, mas vai bater de frente com o marido? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Honra a Deus e põe Deus no lugar dele, que não tem marido, não tem filho que resista ao poder de Deus manifestado na vida de um eleito, amado. Amado, qualquer pessoa se prostra diante da vontade de Deus. Ah, mas bispo, é certeza absoluta. Aleluia. Porque Deus é Deus de família. Deus disse, quem comigo não ajunta, espalha. Deus não vai separar casais. Deus não vai deixar você numa igreja, um marido no outro. Isso não é plano de Deus. E se Deus trouxe um dos cônjuges para revelar esta graça, é para arrastar o resto todo. Não é para ficar lá com maldição. Porque quem está debaixo de maldição está debaixo da lei. Deus sempre vai honrar a sua palavra, amados. Aleluia. Deus sempre vai honrar a revelação. Não faça média com o legalista. Não aceite a ameaça de quem quer que seja. Honre a Deus. Agora seja sábio. Viva a palavra. Ame. Invista. Deus vai lhe honrar. Amém. O problema é que lá fora acontece o que o pastor Maurício disse no início. Nem todo mundo vive o que vive aqui dentro. Aqui é bonito confessar. E na sua casa? Você confessa com essa autoridade, com essa ousadia? Você enfrenta pela fé? A graça, amado. É a graça, é a tal da porta estreita, que todo mundo fala e não sabe o que é. Poucos entram por ela, mas quando entram, são totalmente vitoriosos. Bem-aventurados, bem-sucedidos, famílias são fortes, famílias são harmoniosas, são prósperas, são saudáveis. E Deus quer isso, famílias inteiras servindo a Deus junta. Amém? Amém. E última aqui, certeza e convicção. Hebreus 11:1. Fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Se você tem convicção, você vai até o fim. Teve homem que foi cerrado ao meio, diz a Bíblia. Outros foram degolados, outros foram mortos à espada, outros foram colocados em algemas, outros foram para cárceres, outros foram colocados no meio do fogo. É ou não é? Sabe por quê? Porque eles foram até o fim com Amém. Aquilo que eles acreditavam. Hoje não tem nada disso. Hoje tem uma cara feia, um negócio, você está num século que ninguém vai te serrar ao meio, cortar sua cabeça, pôr você na fornalha, prender em grades. Então, querido, o Espírito Santo lhe preparou para este momento, para você ser ousado pela fé e falar com convicção daquilo que você crê. Amém? Deus Amém? Espera que a gente vá até o fim, né? Até as últimas consequências, né? A bispa falou desses exemplos de pessoas que deram a vida. A Bíblia diz que dos quais o mundo não era digno. Foram pessoas que amaram a Deus e não se importaram em perder as suas vidas. E nós temos exemplos de pessoas na Bíblia que foram até o final e Deus as livrou. Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel na cova dos leões. E Deus está querendo mostrar para que você, não para que ele te conheça, mas para que você se conheça, para que você possa ir até o fim, para que a sua fé possa produzir os resultados esperados por Deus, para que você tenha a convicção dos fatos que você não viu ainda. Amém? Os fatos já existem e você tenha plena convicção de que já está consumado. A palavra de Deus diz assim que Jesus é o sumo sacerdote dos bens já realizados. Ele veio apenas para que os bens que já estavam realizados se manifestem na nossa vida. Amém? Amém. Ponto 4 vai falar como Deus nos vê. Agora, se Deus lhe vê de uma forma, não queira você se ver de outra. Se Deus vê você assim, então é porque você é assim. Deus Amém. Não tem uma visão distorcida. Deus não está lá. O tempo passou, eu preciso de óculos de perto. Eu preciso de uma lente, porque eles estão muito longe. Não existe isso, amado. Eu estou vendo uma coisa, mas não é bem assim. Como Deus lhe vê, é real, é o que é a verdade. Passe a se ver como Deus lhe vê, ok? Isso aqui vai mexer com autoestima, isso vai mexer com família, isso vai mexer com negócio, isso vai mexer com cabeça, isso vai mexer com sentimento, com pensamento. Amém, pastor? Amém. Rogo-vos, Romanos 12:1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Deus não quer nada além da sua vida.
Amém? Deus quer você por inteiro. Que você não troque nada por Deus. Faça uma avaliação para ver se tem alguma coisa que está impedindo de você amar a Deus acima de todas as coisas. Não pode haver nada entre você e Deus. Você tem que colocar Deus acima de qualquer coisa na sua vida. Se você identificar alguma coisa, deixe isso de lado. Porque de outra forma você não vai poder apresentar o seu corpo vivo, santo e agradável como um culto racional ao nosso Deus. Amém? E esse negócio de você estar aprendendo a vontade de Deus, né? de nós estarmos entendendo a vontade de Deus, é alguma coisa dinâmica. Você não pense que você vem hoje aqui, eu descobri como é que é a vontade de Deus. Pronto, já sei. A Bíblia diz que nós temos que nos transformar pela renovação do nosso entendimento. A nossa mente precisa ser transformada de dia em dia, porque senão nós caímos naquilo. Eu já sei tocar, eu já sei pregar, eu já sei cantar, eu já sei. Não, isso aqui eu já sei tranquilo. Nós não sabemos nada tranquilo. A nossa capacidade vem de Deus. Nós somos o que somos pela graça de Deus, quando nós temos a plena consciência de que nós dependemos de Deus dia a dia. Nós sabemos fazer muita coisa, mas essas coisas podem ser muito melhor executadas quando nós estamos ali buscando, Senhor, me dirige, Senhor, me orienta, Senhor, me mostra. Deus tem maior prazer em estar nos dirigindo. Por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos não nos conformar com o presente século, com a nossa vida, mas nos transformar, renovando a nossa mente. Só dessa forma nós vamos poder compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, nossa mente precisa ser transformada com o conhecimento espiritual verdadeiro, com os olhos iluminados que nós recebemos de Deus. Nós só vamos conseguir alcançar isso quando nós sairmos do conformismo, daquela zona de conforto, né? Nós não podemos ficar parados. O povo de Deus se torna forte e ativo. Amém? Deixa eu falar uma coisa aqui. Como é que eu renovo a mente? Ninguém renova a mente juntando graça à lei. O ranço da lei tem que sair, tá bem? Então, as pessoas dizem assim, não, eu conservo algumas coisas boas, a lei não tem nada bom para você conservar. Tá? Tem que falar claro, porque tem gente que fala, não, até que teve sua coisa boa lá, não teve. Tudo que você viu de bom quando você estava debaixo do pacto de maldição, você só viu pela misericórdia de Deus que se renova a cada manhã. Amém. As migalhas que caíam da mesa. Eram migalhas que caíam da mesa. O banquete verdadeiro é a graça de Deus. Então, preste atenção. Não coloque, pense que a sua mente está sendo renovada se você conserva conceitos legalistas e põe a graça nele. Até porque Jesus diz, não se põe vinho novo em odre velho. Por quê? Porque rompe o odre. Por que rompe o odre? Porque o odre velho é a graça. Quando você põe a lei, amada, a graça não... Desculpe, quando você põe a graça na lei, no odre velho, o odre não suporta a graça. A revelação da graça é um estrago na lei. Por quê? Porque desbanca a lei, anula a lei, acaba com o legalismo. Então, não adianta vir com uma mente legalista, tal, e tentar achar bonito esses conceitos. Vai romper, vai arrebentar, vai dar problema. Não fica nada, não fica nem coisa boa, nem coisa nenhuma. A Bíblia diz o quê? Põe-se vinho novo em odres novos. E ambos se conservam. Então, você quer ter uma vida vitoriosa, conservada, bem, feliz, afinada, alinhada, né? Você tem que ser renovado. E a primeira coisa que você tem que fazer, se você veio do legalismo, é tirar todo o ranço da lei. Tira. Mas é que tem uma coisa boa lá na minha antiga denominação. Desculpa, amado, com todo respeito, aqui não serve para nós. Porque é fermento, vai levedar a massa, é alguma coisa, o quê? Boa, só se for alguma coisa social. Social aqui nós temos também. Agora, de doutrina, a lei não tem nada de bom. Amém. Então, nós não recebemos, não aceitamos, rechaçamos, porque aqui Deus trata de odres novos e coloca em odres novos vinho novo. Ok? E ambos se conservam e segue o plano do Senhor. Só para explicar, odres, o que é odre? Odre é uma bolsa feita de couro de animal, não é? E usada antigamente para colocar vinho. Então, quando se colocava o vinho nessa bolsa de couro de animal, o vinho fermentava, a bolsa inchava. Se você colocasse outro vinho novo naquela bolsa velha, a bolsa se rompia, porque o couro não tinha mais elasticidade. Amém? E então é assim com a graça. Você não pode pegar alguma coisa da lei e querer jogar a graça. A lei arrebenta, né? A sua vida vai arrebentar. Então, graça somente com as coisas que você tem aprendido aqui nesse altar. Não vá a reuniões de oração, não vá... não, mas eu tenho um programa na televisão. Não se misture, meu irmão. Você tem que aprender a
ao que você tenha recebido aqui do altar, não é? Que a palavra da graça de Deus te basta. Qualquer outra coisa relacionada à lei está debaixo de maldição e de morte, diz a palavra, amém? E eu tenho que falar também uma coisa, eu sei que é duro, mas é a realidade. Se a sua coisa é lei, se a sua vida é lei, se o negócio seu é lei... Seu lugar não é aqui. Seu lugar não é aqui. Então, fique na lei, fique lá, contente-se com as migalhas que a lei pode oferecer, só. Tá bom? Essa é a realidade. Então, nós não estamos aqui, venha para cá, venha para cá. Amado, só vem para cá quem o Espírito Santo testificar, revelar, cortar e fundamentar. Não tem como essa coisa de, venha porque eu sou bonitinha, porque ou a pessoa percebe a diferença do nosso ministério, ou então ela não entendeu nada. E quando eu falo em diferença, não estou falando de beleza, de riqueza, de intelectualidade, estou falando de revelação do trono da graça de Deus, o coração do Pai rasgado para os seus filhos. Se ela não percebe essa diferença, o véu da lei ainda está sobre os seus olhos e sobre o seu coração. Então, volte para a lei, porque vai ser um prejuízo você aqui, vai nos dar trabalho, e você vai ter problemas na sua vida também. Então, fique feliz lá na lei, impossível. Mas, amém, esse é o nosso desejo, que aqui não se lança maldição, praga, nada disso. Seja feliz se puder, alimente-se das migalhas, nos encontramos no céu. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, é verdade, a obra de cada um será aprovada pelo fogo. Eu não sei como eu consigo falar isso, Aleluia. Mas amém, essa é a verdade, realidade, essa né? é a verdade. Quem está aqui há muitos anos, né, pode ter notado que entram pessoas, saem pessoas. Por quê? Porque não foram cortados pela graça. A Bíblia diz assim, aos que receberem a abundância, aos que, não são todos, aos que receberem a abundância da graça, reinarão em vida através do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Glória a Deus. Deus é soberano. Amém. Amém? Deus não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. E graças a Deus que Ele usou a sua misericórdia para conosco. Amém? Amém. Aleluia. Às vezes as pessoas dizem assim, nossa, mas vem umas palavras assim rasgando. Rasgando mesmo, porque a Bíblia Sagrada diz que a palavra de Deus, a genuína, é mais cortante do que espada de 2 gumes. Ela divide alma de espírito, sabe o que é isso? Põe a carne no lugar dela e o espírito no lugar dele. Separa o quê? Os intentos, é apta para discernir intentos do coração. A palavra vem, Deus sabe por que está vindo. Porque tem intentos do coração, tem gente pensando, tem gente confabulando, tem gente refletindo, tem gente julgando, tem gente, conjecturando, aqui e na internet. Então Deus fala, fale minha serva, fale claro, porque aqui não é coisas nebulosas, aqui é tudo muito claro. Por isso que nós usamos a expressão, fui cortado pela graça. Ou foi cortado, e quem foi cortado, aceita a espada de 2 gumes o tempo todo na sua vida, porque sabe que está cortando o que não presta, está tirando Aleluia. todo o veneno da lei, da tradição dos homens, toda a doença, toda a mesquinhez, e está lapidando você. Você está se tornando uma pessoa verdadeiramente crescida, amadurecida, não vai mais ser jogado de um lado para o outro por todo o vento de doutrinas, pela artimanha dos homens que induzem ao erro. Você vai ficar firme em Cristo Jesus e na palavra de Deus. Amém? Amém. Isso é ser cortado pela graça. Deus nos vê como perdoados, justos, amados, curados, livres. 1 João 2:12 diz assim, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Amém? A palavra de Deus diz assim, agora temos paz com Deus, justificados pois mediante a fé, temos paz com Deus. Nada mais consta a nosso respeito. Amém? Deus, o Senhor Jesus Cristo deu a sua vida ali na cruz, encravou ali todos os nossos pecados, nossas enfermidades, mas em relação aos nossos pecados, Ele nos perdoou de todos os nossos pecados. Da nossa vida passada, antes de conhecermos a Jesus, do que porventura nós erramos, e nós erramos, porque a palavra diz assim, se alguém diz que não peca é mentiroso, então de tudo que nós já erramos, de quando nós nos encontramos com Jesus até hoje, e tudo que nós, infelizmente, talvez ainda vamos errar daqui até o final da nossa vida, já foi tudo perdoado por Jesus, amém? Saiba que em você, Deus plantou uma divina semente, amém? E nós não vivemos mais na prática do pecado, porque se você falar isso, então vou falar assim, então Deus está perdoado, aleluia, vamos lá para, né, Carnaval 2009, estamos aí, né? Não é assim, amém? Nós temos uma divina semente que foi implantada em nós, e nós estamos perdoados, amém? Deus nos perdoou, nós estamos livres de condenação, agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Amém? Amém. Romanos 1,17, se Deus te vê de um jeito,
você tem que aceitar por fé. Amém. Que é isso. Então não fica ali. Deus fala, você está perdoado. Você diz, eu, Senhor, um pecador. Deus diz, você está perdoado. Não, Senhor, porque eu sou um pecador miserável. Você está perdoado. Ah, mas não brigue com Deus. Se Ele diz que você está perdoado, não se veja um pecador. Amém? Ok? Tá? Vamos lá, Romanos 1,17. Nós temos que nos ver como Ele nos vê e aceitar por fé, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, o Evangelho da graça de Deus. A justiça de Deus não se revela na lei, ela se revela no Evangelho da graça de Deus, no único Evangelho. O apóstolo Paulo diz assim, se vier um anjo e vos pregar outro Evangelho que vá além desse, seja maldito. Existe apenas um Evangelho revelado ao apóstolo Paulo, o Evangelho da graça de Deus. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Não é de barganha em barganha, não é de campanha em campanha, não é de sal em sal, é de fé em fé. O justo vai viver por fé, e você vivendo por fé, vai manifestar a glória do Senhor na sua vida, amém? Amém. Nós vamos ter que encerrar, né? Está dando o nosso horário. Eu vou só resumir o ponto 5, anulando e derribando. Então, duas coisas que você tem que fazer: anular certas coisas da sua vida, ou que tentam vir à sua vida. Derribar, você tem que tirar, tem que destruir coisas que foram construídas na sua vida, ou que tentam ser impostas, levantadas. E ao mesmo tempo você tem que receber e rechaçar, ligando e desligando. Então isso faz parte da nossa vida, por fé, através da nossa confissão. Então, segundo aos Coríntios 10, 4, 5... as armas da nossa guerra, milícia, não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir. As nossas armas são espirituais, não são campanhas, joelho no chão, véu na cabeça, jejuns e abluções. Mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós é que anulamos. Amém. Sofismas, que são meias verdades, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Se você não tem conhecimento de Deus, você não sabe como anular aquilo que se levanta contra a verdade, contra o conhecimento, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Pegue os seus pensamentos e prenda. Quando eles quiserem pensar em conformidade com a tradição católica do passado, a lei, sei lá, a seita que você andou, conforme o mundo, diz, não, eu te repreendo o pensamento, está preso em obediência a Deus, eu não deixo os meus pensamentos ficarem livres, tá bem? Diz também, segunda de João 10 e 11. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, qual doutrina? A graça Só de tem Deus. uma, meu amado. Amém. A verdadeira, a sã doutrina. Porque se Paulo usa a expressão sã doutrina, é porque existe uma doutrina que não é sã, que não é saudável, que é doente, é a lei, tá? Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, ai, bispo, o que eu faço com aquele povo da lei? Não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Ai, me criou um problema. Deus não é criador de problemas. Você que tem problema e não sabia que tinha problema de estar aturando um monte de coisa de maldição, de legalista, de usurpador, de mentira. Sabe, seu ouvido ali ouvindo um monte de lixo. Agora Deus quer resolver as coisas. Então a nossa doutrina é a graça. Seguimos a paz com todos. Não discutimos lei. Não tem discussão, não tem conversa. Se tivermos oportunidade, falamos, conforme nós aprendemos aqui, aquilo que estamos conhecendo da parte de Deus, afirmamos, fazemos afirmações pela fé. Agora, receber doutrina, compartilhamento da lei, volta lá, Tony, isso não pode passar assim, não. Se alguém vem ter convosco, não traz esta doutrina, não recebais em casa. Esse receber em casa não é que você vai bater a porta na cara, está falando de comunhão. Você não pode ter comunhão. Comunhão é mais do que ter relacionamento de paz com irmãos. Não é isso que a Bíblia diz. Siga a paz com todos. Agora, comunhão, intimidade, compartilhar sonhos, projetos, desígnios, ministério, não. Nem lhe deis as boas-vindas. As boas-vindas não é que você vai virar um mal-criado. Na verdade, não aceite aquilo que vem ali de doutrina que seja contra a graça de Deus. Não aceite, não ouça, não ouça. Eu não ouço nada da lei. A pessoa vem, eu educadamente, amém, abençoado, eu conheço a doutrina, estive lá, Deus me revelou um pacto melhor e superior. Por favor, encerra aqui a nossa conversa sobre doutrina. Você quer falar de moda? Eu estou às ordens. Quer ouvir da graça? Amém. Passo a noite, a semana, não tem tempo ruim para mim. Agora, lei, não.
outra doutrina, eu não recebo, não escuto, não compartilho. Chega, Deus me tirou de lá, Ele sabe o que Ele faz, não é? Então não é para eu voltar para lá, ok? Porquanto, aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. A lei, mas a pessoa é boa, mas a lei é cheia de obras más, porque é contrário à cruz de Cristo, contrário à graça de Deus, ao sangue vertido na cruz. Então, todas as obras da lei, todos os sacrifícios são obras más, não tem serventia, ao contrário, trazem maldição à vida das pessoas. Então, não seja cúmplice das suas obras más. Às vezes você encontra uma pessoa, a pessoa vai ficar falando lá do jejum que ela está fazendo, de Esther. Tudo bem, você quer fazer, não tem a revelação? Faça. Agora, não venha me falar para eu fazer, não venha me ensinar sobre jejum, porque a lei não tem... Falar que está sendo uma bênção. Então, uma bênção, para mim, isso é maldição. A minha Bíblia em português, claro, e a da pessoa, só que ela não sabe, diz que isso é maldição. E nós já fomos libertos de toda a escravidão da lei e da maldição. Amém? E, tudo que for ligado na terra... Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, desligardes na terra, desligado será desligado no céu. É o poder que você tem quando você conhece o poder de Deus que está na sua vida, a vontade de Deus e o poder da confissão crendo. Tá bem? É o que nós fazemos de segunda-feira aqui. Tudo bem. Vamos encerrar. Eu vou deixar o ponto 6 para você ler em casa, porque agora o que é? Encorajamento para a vida excelente, que só tem quem vive a graça de Deus. Então, só vou ler os tópicos. O versículo você vai ler em casa. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Então, agora você só fala em linha com a graça. Não fala bobagem. Não fica aí, sabe, falando contra a vontade de Deus, que agora você conhece, porque é palavra torpe. Se você sair daqui e falar assim, não sei não sei, ano de multiplicação, acho que não é comigo. Pronto, palavra torpe. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Segundo, creio, por isso eu falo. Habitue-se a falar aquilo que você está aprendendo, já que você está crendo. Então, fale aquilo que você crê. Fale, confesse. Não se amarre com palavras negativas. Não fica, porque eu sou infeliz. Porque tem uma maldição na minha casa. Porque, sabe, eu sou pobre, eu não tive chance. Não, porque eu não estudei até onde devia. Não, eu já passei da idade, agora eu estou uma velha. Porque eu sou feia, porque eu sou gorda. Porque ninguém me ama. Não se amarre, você está amarrado com as palavras da sua boca, tá? A boca do insensato é a própria destruição. Muita gente é destruída pelas próprias palavras. Cuidado, se elas não estiverem em linha com a Bíblia, elas destroem. O que guarda a boca, conserva a sua alma. Você quer ser feliz, viver bem? Guarda a sua boca. Só fale aquilo que estiver em linha com a verdade de Deus, que for saudável, que for, sabe, bom, amável, de boa fama, né, coisas do Senhor, aí você fale. Se não, você fecha a boca. Da mesma boca, pode proceder bênção e maldição. E Tiago diz, não convém que essas coisas sejam assim. Não é? Então, cuidado com a boca. A boca que abençoa e que se diz abençoado, não pode ao mesmo tempo amaldiçoar, praguejar, xingar ou falar coisas insanas, tá? Nem desejar mal para ninguém. E por último, a boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de lei, você só fala aquela mesma ladainha. Você sabe qual é. Se o seu coração está confirmado com graça, você vive em novidade de vida, e quando você abre a boca, você espalha a fragrância do conhecimento de Cristo. Que seja assim, em nome de Jesus. Palavra final. Amém. Pastor Maurício. Palavra final, vamos lá. Amém. Lembre-se que o Senhor Jesus Cristo é o Deus dos impossíveis. A sua vontade é boa, perfeita e agradável, e Ele lhe fez para viver por cabeça e não por cauda. Amém? Isso não são palavras nossas. Nós estamos aqui trazendo a palavra de Deus, que você receba como palavra de Deus, para que você possa ver manifestada na sua vida a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu falei que eu ia fazer um parênteses. Tem mais um pedacinho. Amém. Os fracassos não são definitivos, a bênção do Senhor é para sempre. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz desgosto. Amém? Mesmo que você caia, o justo cairá 7 vezes e não ficará prostrado. Amém? O nosso destino é a glória, o nosso destino é a vitória. Deus preparou coisas maravilhosas para manifestar e vai manifestar, porque a Bíblia diz que Ele vela. Ele está ali sobre a sua palavra para que ela se cumpra nas nossas vidas. Amém? Amém. Deixa eu encerrar, então. Assim fica gravado e você também pode saber a verdade e divulgar, né? Eu recebi um e-mail essa semana, não me lembro agora o nome da pessoa,
mas essa pessoa está na lei e está recebendo a material nosso da graça, não sei se por algum parente daqui, eu não sei se pediu pela internet, se pediu pelo correio, nós mandamos, está online nos cultos, está assistindo aos programas de televisão, enfim, alguém que está sendo cortado pela palavra da graça de Deus. E essa pessoa me manda um e-mail muito aborrecida, essa pessoa, com uma situação que ocorreu nesta semana passada, dizendo que ela vai numa igreja em células. E ela foi lá na sua célula e abriu seu coração, disse para a sua líder que estava ouvindo a voz de Deus, que Deus estava iluminando os olhos do seu coração e ela estava conhecendo a revelação da graça de Deus através da igreja Cristo Vive. Primeiro, essa líder começou a falar que não era bem assim e tal, mas a pessoa já está convencida pelo Espírito Santo, então foi irredutível, né? Não tinha conversa. Não Deus falou, eu estou aqui, tenho as referências, eu creio nisso, e Deus está me mostrando, e provavelmente eu vá, né, sair desse ministério, e tudo indica, Deus está me mostrando que eu deva congregar na Cristo Vive, etc, etc. Por fim, essa líder viu que era difícil, né, o combate pela palavra, a pessoa estava convencida pelo Espírito Santo das verdades reveladas, então ela saiu com uma líder de célula, possivelmente uma pastora, bispa, sei lá o que é, né? Ela disse o seguinte: olha, vou lhe dizer, não vá para Cristo Vive, porque lá está cheio de gente que não é casada, ajuntada, porque eles não dão a mínima para casamentos, eles são uma igreja de liberdade e as pessoas podem ficar juntas sem serem casadas. Tirou pesado, pois a resposta vai para a internet, vai para todo mundo e vai ficar gravada. Nós somos uma igreja de família. Eu tenho família. Sou bem casada, bem como todos os pastores, diáconos e presbíteros desta igreja. Vou dizer mais. Eu tenho 26 anos de casada. Sou modelo, tenho o que mostrar, a minha família está no altar, bem como a família de todo o corpo ministerial desta igreja. As pessoas do nosso ministério ouvem há muitos anos as nossas pregações, ministrações sobre família e sobre casamento. Nós temos um arsenal de livros e temos um arsenal de 1.600 CDs de mensagens gravadas que nunca foram editadas, comprovando o valor do casamento e a nossa luta para que se acertem situações das quais as pessoas já trazem do mundo ou já trazem do sistema que está aí fora. Todos os anos, ou quase todos, nós promovemos um casamento coletivo para dar a oportunidade às pessoas divorciadas, às pessoas que estão juntadas, que chegam aqui com uma situação fora da vontade de Deus, para que acertem, para que sejam perdoadas, para que sejam reconciliadas com Deus, com a obra de Deus e tenham a bênção de Deus. Isso é feito publicamente, há um convite aberto para todas as pessoas para acertarem a sua situação diante de Deus. Então, essa líder, seja ela quem for, vá cuidar da sua vida, já que ela não pode cuidar da doutrina, porque a palavra de Deus diz: cuida de ti mesmo e da doutrina. Como você não tem doutrina, cuida da tua vida. Porque aqui na Cristo Vive, Deus honra e respalda o altar e as nossas famílias, porque somos bíblicos e sendo bíblicos, somos santos. Eu não admito mentira para denegrir o nosso ministério. E as ovelhas são livres aqui. Amém? Aqui não se coloca medo em ninguém. Aí se coloca medo nas pessoas. Aqui se dá paz para as ovelhas. E a Bíblia Sagrada diz: a paz seja o árbitro nos vossos corações. Amamos as famílias, amamos casamento. O princípio de toda a igreja e de toda a sociedade é a família, nos moldes da Bíblia Sagrada. Com casamento diante dos homens, das leis dos homens, exigimos
casamento no civil, e depois, sim, nós damos a bênção, fazendo conforme a Bíblia Sagrada nos orienta, principalmente em graça, através dos ensinamentos do apóstolo Paulo. O que nós fazemos é não condenar as pessoas que aqui chegam, sujas do mundo que jaz no maligno. Nós aqui as acolhemos, mas ensinamos a verdade, porque ao conhecerem a verdade as liberta. E aí então elas se submetem à vontade de Deus, que aqui é ensinada do altar e é testemunhada e testificada pelas vidas dos que ministram. E aí as pessoas se sentem honradas, acalentadas e incentivadas a acertarem, seja ela a situação que for, diante de Deus e diante dos homens. Isto é a Cristo Vive, a missão apostólica da graça de Deus. E tenho dito. Amém. Ao seu nome, Toda a glória. e ao seu nome, Toda a glória. toda a glória. Louvado seja Deus. Obrigada pela presença no estudo bíblico. É bom você saber quem ministra sobre a sua vida e onde você está plantado para a glória do Senhor. Amém? Onde é que está aqui? A diaconisa Cris disse: se alguma abençoada quiser fazer inscrição para o congresso hoje, poderá fazê-la com o diácono Beto. Então, não perca a oportunidade. O diácono Beto está substituindo hoje a diaconisa Cris. Inscrições para o Congresso da Mulher em Graça. Esse estudo foi gravado em CDs. Se você quiser, encomende na livraria. Também vai estar esta semana disponível em nosso site pela internet. Pastora Vera vem aqui à frente distribuir CDs para os visitantes, para os que quiserem o tema, para os que estão pela primeira vez. E bênção final, por favor, pastor Maurício. Amém. Vamos colocar de pé, amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos aqueles que o amam sinceramente. Amém. Vá em paz numa noite vitoriosa em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor. Você é feliz. Você é portado pela graça de Deus. Aleluia. Tchau. Para as mulheres, até amanhã, 3 da tarde. Para os demais, até quinta-feira.